8h03. Um grande e forte abraço para você ligado na CBN Campinas. Estamos chegando. Hoje é terça-feira, 9 de agosto de 2022. É dia de Série B, dia de Moisés Lucarelli, Ponte Preta, dia de Macaca e Cruz Maltino. Que jogaço de bola. A CBN transmite daqui a pouco com a narração de Carlos Cabela, reportagem de Adriano Almeida, os comentários de Carlão de Freitas. E estarei nessa com todo o timaço da CBN, acompanhando tudo o que acontece ao lado de Fábio Scheibe, claro, com a técnica mais técnica do Brasil, no comando de Elton Grimaldi e Naldo Araújo. É o timaço da CBN, partida decisiva para Ponte Preta, porque a Macaca pode abrir uma diferença grande para a zona de rebaixamento. Já é uma diferença, uma vantagem mais confortável em relação a outro momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, a Ponte tem 6 pontos sobre o CSA, que é o time que abre o Z4. E o Vasco, hein? Agora SAF, remodelado, com mais investimento, está no G4, mas oscilando muito. Só que o Vasco, vencendo, pode pular ali para a terceira colocação, encostar no Grêmio. Daqui a pouco a gente fala sobre a Série B e essa tabela que vai ficando afunilada, as definições já de quem vai brigar para subir, por título, contra rebaixamento. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco a gente vai debruçar e detalhar aqui no microfone da CBN. Mas então vamos direto ao majestoso. Uma terça-feira de grande expectativa, de muita movimentação e quem sabe uma terça-feira do maior público do Moisés Lucarelli em 2022. Essa, pelo menos, é a expectativa da diretoria ponte pretana. No gramado do majestoso, Adriano Almeida está chegando com o primeiro destaque da Macaca. Um abraço, boa noite para você, Adri. Olá, Júlio. Boa noite, grande abraço para você e para os ouvintes da CBN. A torcida chega em bom número, muita movimentação do lado de fora do majestoso e as arquibancadas começam a ficar cheias. Técnico Hélio dos Anjos não tem problemas por suspensão e ainda ganhou gratas surpresas do departamento médico. As grandes duas novidades da noite de hoje no ataque. Luca e Everton vão formar a dupla que vai tentar balançar as redes, Júlio. Esse é o ataque que promete, né? Luca, Everton e Elvis. O trio da Macaca, interessante. O Carlão de Freitas vai comentar daqui a pouco sobre a escalação do técnico Hélio dos Anjos. Mas e o Vasco da Gama em Adriano Almeida? Uma semana movimentada no Rio de Janeiro. E eu quero saber já de pronto se a promessa da torcida do Vasco de comparecer em Campinas está sendo cumprida por enquanto no majestoso, Dri. Sim, Júlio. A torcida do Vasco também comparece em muito bom número. Eu diria que pelo menos 40% da parte destinada, a torcida visitante já está tomada nesse momento e tem muita gente ainda para chegar. Falta cerca de meia hora para o jogo começar. Vai ser o primeiro jogo do Vasco sob um comando da SAF, de uma empresa estrangeira, 777 Partner, que agora assume o time. Dentro de campo ainda nenhuma novidade, a expectativa é que não tenha contratações ainda nesta temporada, mas o Vasco hoje relacionou os 4 últimos reforços para a partida de hoje. E o técnico interino Emílio Faro mantém a base que vem dando certo, mantendo o Vasco no G4. Se vencer hoje, a equipe carioca pode até chegar à vice-liderança da Série B, dependendo de tropeços de Bahia e também do Grêmio. Por enquanto não está acontecendo, né? O Grêmio está vencendo o Operário, o Fábio Scheibe daqui a pouco vai passar a régua pra gente nessa 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E essa rodada reserva esse jogaço de bola entre Ponte Preta e Vasco da Gama. E é claro que na cabine da CBN, preparado para transmitir todas as emoções desse jogaço, ele está chegando com o primeiro destaque. Um abraço, boa noite para você, Carlos Cabela. Olá, muito boa noite para você, Júlio Nascimento, e a todos da CBN Campinas. Verdade, um grande jogo essa noite, 18 graus neste momento aqui no Moisés Lucarelli. Tem aquela garoa fininha que a previsão dizia hoje pela manhã no programa do Esporte da CBN, na primeira edição, nós falávamos a respeito. Aquela garoa fininha, pouca chuva, o torcedor pode vir pra cá, bota uma capa aí, venha curtir e apoiar a Ponte Preta nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. Esperamos sim um grande jogo entre a Macaca e o Vasco da Gama. Daqui a pouquinho a bola rola, 8h30 da noite, Júlio. Ponte Preta, Vasco. Esse é o jogo da CBN, jogaço de bola aqui pra você curtir. Daqui a pouco a bola rola já, hein? 23 minutos pro pontapé inicial aqui no futebol CBN Campinas. E para analisar essa Macaca que hoje enfrenta o Cruz Maltino, Carlos Eduardo de Freitas, gostou da escalação de Hélio dos Anjos? Esse é o trio que o torcedor espera. Luca, Everton e Elvis. Carlão, boa noite.
Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvinte sintonizado neste pré-jogo de Ponte Preta e Vasco da Gama. Ele escala o que ele tem de melhor no momento, né? Digo nominalmente, principalmente, né? Não sei se fisicamente o Everton está no nível do Nicolas ou do nível do Fecim, mas tecnicamente é um jogador que dispensa qualquer apresentação. E hoje é um jogo com a característica destes atletas da Ponte. Elvis, Luca, Everton. É um jogo mais leve, é um jogo mais maneiro, né? É um jogo com cara de Série A. Não é aquele jogo, por exemplo, contra o Tombense, contra o Náutico, em que as equipes vêm ao Moisés e se fecham e fica difícil a penetração. Hoje não, o Vasco vem para jogar, tem uma equipe qualificada, mas a Ponte também vai jogar. Então, indícios de que vamos acompanhar uma grande partida daqui a pouco aqui no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, e é claro que a gente fica na expectativa desse jogaço de bola, daqui a pouco no Majestoso. Tem até árbitro FIFA hoje, hein? Anderson Daronco estará hoje no comando do apito diretamente do Majestoso. Mas ao mesmo tempo que a gente se atenta ao que acontece no jogo da Ponte, tem muita coisa e muita bola rolando nessa terça-feira, muito futebol. E nada passa por ele. Está atento em todos os jogos e todos os campeonatos, anotando tudo. Muito boa noite, abraço pra você, Fábio Scheibe. Boa noite, Júlio, boa noite, equipe CBN, boa noite, ouvintes. É verdade, muita bola rolando nessa terça-feira à noite. Além de Ponte Preta e Vasco, mais 6 jogos abrem a 23ª rodada da Série B. Já em andamento, Ituano vai batendo o Sport por 2-1 e o Grêmio vai fazendo 1-0 no Operário. Mais tarde temos CSA e Brusque, Londrina contra o líder Cruzeiro, Sampaio Correia e Bahia, Tombense e Vila Nova. Amanhã, fechando a rodada, Náutico e CRB, Chapecoense e Novo Horizontino e Criciúma e Guarani com total cobertura CBN. Lembrando que neste momento a Ponte Preta está com 26 pontos na 13ª colocação. Ou seja, está a 6 pontos do CSA, o primeiro time na zona de rebaixamento, que tem 20. E também, por outro lado, está a 13 pontos do próprio Vasco, que vai enfrentar a Ponte logo mais. Vencendo a Ponte, esse é um sonho da torcida, né? Vencendo a Ponte pode ficar a 10 pontos do Vasco e mirando ainda o G4 da competição. Além da Série B, Júlio, temos também noite de Copa hoje, hein? Muita emoção e decisão. O Atlético Goianiense está fazendo história. Está chegando na semifinal da Copa Sul-Americana. Está batendo o Nacional do Uruguai por 2-0, intervalo de jogo. Lembrando que o Atlético Goianiense já venceu a primeira partida por 1-0 fora de casa. Mais tarde, outra quartas de final vai ser decidida. O Independente Del Valle pega o Deportivo Táchira no Equador. No primeiro jogo, o Independente Del Valle ganhou de 1-0 do Deportivo Táchira fora de casa. E às 9h30 da noite, o Maracanã recebe simplesmente o clássico com as duas maiores torcidas do país. Vão se enfrentar Flamengo e Corinthians. Lembrando que o Flamengo fez 2-0 no Corinthians no primeiro jogo em Itaquera e tem essa ampla vantagem sobre o Timão nessa noite no Maracanã. O Corinthians precisa de 2 gols de diferença para empatar o duelo e levar aos pênaltis. E mais de 3 gols garante a classificação para a próxima fase. Vamos acompanhar tudo aqui, Júlio. É isso aí, quanto jogo, hein? Muitos jogos, muitas decisões, partidas importantes de Série B, como o Fábio disse, noite de Copa, né? Tanto Sul-Americana como Libertadores da América e também partidas decisivas pelo Campeonato Brasileiro que a gente acompanha. Trabalhos técnicos aqui na CBN de Elton Grimaldi, Naldo Araújo. Você participa pelo nosso WhatsApp, 991869070, WhatsApp da CBN, código de área é 19, nas nossas redes sociais, @CBN Campinas. E alô, galera do YouTube, hein? Já com imagens aqui, você está acompanhando os estúdios da CBN. Estou ao lado do Fábio Scheibe. Na cabine da CBN tem o Carlos Cabela com o Carlos de Freitas, debatendo, dialogando sobre futebol. Qual tática é melhor, se o 3-4-3 ou se o 5-3-2. Essas táticas de maluco aí, meu Elton Grimaldi. Eles gostam de debater isso aí. Mas é claro que você participa e acompanha também a transmissão do jogo. É o jogo dentro do jogo aqui na CBN e daqui a pouco a gente volta para escalar os times, comentar mais, projetar essa ponte contra o Vasco. Jogão de bola. A bola rola, hein? 8h30 aqui na CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Vasco. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas.
Mas o meu negócio é pequeno. Eu posso? Claro! Você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. CBN, histórias das Copas do Mundo. Março de 2018, 2 homens de terno e gravata fazem embaixadinhas em um dos salões do Kremlin, a sede do governo da Rússia. Um deles é Gianni Infantino, ítalo-suíço que aguarda ansioso por sua primeira Copa como presidente da FIFA. O outro é o presidente Vladimir Putin, igualmente ansioso pelo maior evento realizado nas 2 décadas em que atua como o mais poderoso líder do principal país oriundo da dissolução da União Soviética. Se falta habilidade com a bola, sobra sintonia no campo diplomático. A Rússia de Putin é a capital mundial do futebol de Infantino. Para o cientista político Vicente Ferraro Júnior, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo, organizar a Copa indicava de muitas maneiras diferentes os ambiciosos planos de Putin dentro e fora da Rússia. Eu acredito que uma das principais intenções tenha sido revelar a Rússia como uma potência global, né? Grandes eventos esportivos frequentemente representam uma oportunidade para líderes autoritários, para autocratas se apresentarem como líderes eficientes. Seria, por exemplo, uma busca de superação daqueles estereótipos dos anos 90, da Rússia como país atrasado. Dia 14 de junho de 2018, a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5-0 no jogo de abertura da Copa. Além de Putin, apenas 15 chefes de Estado compareceram ao evento. As principais lideranças foram o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Mesmo assim, ao final do torneio, Putin acreditava que a Copa tinha acabado com os estereótipos. Ele afirmou que quem foi à Rússia viu um povo hospitaleiro e gentil e agradeceu aos torcedores russos pelo que considerou uma boa recepção aos fãs do mundo inteiro. Em fevereiro deste ano, a Rússia invadiu a Ucrânia num movimento de retaliação à presença da OTAN, aliança militar do Ocidente. Recebeu do futebol, seu aliado de 4 anos atrás, o desprezo. Times e seleções da Rússia foram excluídos de torneios internacionais, o que inclui a Copa do Mundo. Novos movimentos e novas consequências para os mesmos objetivos. Essa guerra tem esse papel de prejudicar a imagem da Rússia, né? Mas também tem essa questão de a Rússia se firmar como um ator geopolítico relevante. Essa confrontação com o Ocidente é uma das bases ideológicas de sustentação do regime de Vladimir Putin. De São Paulo, Leonardo Dai. Apresentação: Júlio Nascimento. 8 horas 17 minutos, daqui a pouco tem bola rolando, 13 minutos, hein? 13 minutos pro pontapé inicial. Já no Majestoso tem Ponte Preta e Vasco da Gama. É o duelo aí de 2 times que estão em objetivos ainda diferentes, mas a Ponte Preta animada, né? Com jogos recentes. Nos últimos 10 jogos, apenas 2 derrotas, e justamente contra os times que estão no G4. Aliás, falando nesses times do G4, o Vasco, mesmo em caso de vitória hoje, não assume a vice-liderança, pelo menos parcialmente, porque o Grêmio segue vencendo, né? Jogo movimentado em Porto Alegre, né, Fábio Scheibe? Verdade. Na volta do intervalo, o Grêmio já marcou mais um gol. Diego Souza acabou fazendo 2-0, mas o Operário foi lá e descontou. O placar agora, 14 minutos do segundo tempo. O Grêmio vai vencendo o Operário na Arena Grêmio, em Porto Alegre, por 2-1. No outro jogo em Itu, Rafael Elias, o papagaio, marcou o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Ituano. O Ituano vai batendo o Sport por 3-1. Neste momento, o G4 tem
O líder Cruzeiro com 49 pontos. O Grêmio subido a 43, o Bahia 40, o Vasco 39. Logo na sequência, o Londrina tem 33 pontos. Londrina que enfrenta o Cruzeiro e a Tombense 32. Pois é, e qual que é o detalhe, né? O Fábio Chaib, né, Carlão, tá dizendo aqui que saiu o gol do Diego Souza. O Diego Souza tá chegando a 11 gols, empata com Gabriel Poveda na artilharia da Série B. E o Luca, que ficou de fora aí dos últimos jogos, hoje volta. O Luca tem 9 gols. Só que aí eu pergunto pra você, será que a perspectiva agora das estatísticas do Luca melhoram, Carlão? Porque, ó, nos últimos 18 meses, o Elvis deu 20 assistências. E desde que ele estreou, participou dos 4 gols da Ponte. Fez 1 e participou dos outros 3. Será que agora essa média, que já é espetacular do Luca, vai melhorar com camisa 62 no meio campo, Carlão? Olha, Júlio, tem tudo para, né? Porque agora ele tem a qualidade, ele tem o cara das assistências, ele tem o próprio Everton à frente. E sem essa qualidade, ele conseguiu até liderar a classificação dos artilheiros, né, na Série B. Imagina com o Elvis, né? Agora, resta saber como que o Luca volta depois de uma lesão. Porque foi uma lesão muscular, sempre existe aquele receio, ele ficou muito tempo parado, né? O ritmo de jogo pode interferir. Mas se levarmos em conta o que o Luca produziu sem esse legítimo camisa 10 e agora com essa possibilidade, né, com essa chegada do Elvis, eu acho que a tendência é de um desenvolvimento melhor, de uma marca até melhor do camisa 10 da Macaco. Muito bem, então aproveitando que a gente está falando sobre essas mudanças na Ponte Preta, Luca, a volta dele ao time titular, vamos na CBN confirmar os times que jogam daqui a pouco no Mais Gostoso. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta. Alô, torcedor ponte pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere a Macaca aqui na CBN, em campo com 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva e 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson e 62, Elvis. 7, Everton e 10, Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva e 15, Arthur. 19, Felipe Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis. 7, Everton e 10, Luca. No banco, 1, Igor Vinhas, 8, Wesley, 13, Bernardo, 18, Nicolas, 20, Fecim, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28, da Silva, 29, Echaporã, 32, Fraga e 39 para Guilherme Souza. Vamos todos cantar de coração. Vasco! 4 de Malta é o meu perdão. É o Vasco do técnico Emílio Faro, em campo com 1, Thiago Rodrigues, 3, Léo Matos, 2, Quinteiro, 4, capitão Anderson Conceição e meia dúzia Edmar, 23, Zé Gabriel, 8, Andrei Santos, 25, Marlon Gomes e 7, Alex Teixeira, 11, Gabriel Peck e 9, Raniel. Repeteco Vascaíno, 1, Thiago Rodrigues, 2, Léo Matos, 3, Léo Matos, 2, Quinteiro, 4, Anderson Conceição e meia dúzia Edmar, 23, Zé Gabriel, 8, Andrei Santos, 25, Marlon Gomes, 7, Alex Teixeira, 11, Gabriel Peck e 9, Raniel. No banco, 24, House, 20, Matheus Ribeiro, 26, Danilo Bosa, 44, Zé Vitor, 66, Paulo Vitor, 18, Matheus Barbosa, 88, Luiz Henrique, 33, Sarrafiore, 15, Figueiredo, 21, Egnaldo, 27, Bruno Tubarão e 97, Fábio Gomes. A arbitragem do jogo. A arbitragem que impõe respeito é ele, FIFA do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco, dono do apito, seus assistentes, Rafael da Silva Alves e Hugo Sávio Xavier Correia. No VAR,
Adriano Milkinski. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica Upman, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. 8h23, o comentário de Ponte Preta e Vasco da Gama com Carlos Eduardo de Freitas. Pois não, Carlão? Ok, Júlio, um clima todo especial para esse jogo, né? Um jogo bacana. É claro que o tempo atrapalha um pouco a presença do torcedor pontepretano, até do torcedor vascaíno, que apesar de comparecer em bom número, ainda não é o esperado, né? A cabeceira não está lotada, embora, claro, estejam muitos vascaínos aqui. Mas um jogo com uma possibilidade bacana de qualidade. Apesar do gramado encharcado, pode estar pesado, aqui de cima não aparenta, mas pode estar pesado. Mas um jogo em que promete muita emoção, a Ponte vem numa ascensão, o técnico Hélio dos Anjos manda a campo o que tem de melhor, promove praticamente a estreia do Everton, né? Embora o Everton tenha jogado lá em Alagoas, mas hoje começando o jogo contra o Vasco, que é um velho conhecido. Me lembro certa feita em São Januário em que Everton Ribeiro cruza da direita e o Everton faz o gol de cabeça, né? Acho que 2017, 2018, num duelo deste clássico maravilhoso que foi disputado em São Januário. Dessa vez, uma outra circunstância, mas o Everton, sem dúvida alguma, pode ser uma arma da Ponte pelo lado esquerdo. Luca voltando, praticamente também jogando pela primeira vez pós-lesão, jogou lá em Alagoas, mas teve pouca participação, e com o Elvis, né, que vai ser aí o articulador. Agora, a Ponte vai ter que tomar cuidado. Os espaços, ela vai ter chance de explorar, até porque o Vasco vai deixar. Só que o Vasco tem a qualidade. O Vasco tem o Alex Teixeira, o Vasco tem o menino Gabriel Peck, o Raniel, que é o cara da definição. Vem com o Andrei Santos, que curte um bom momento, que vive uma boa fase. Então, é um jogo difícil, um jogo complicado, só que nivelado por cima. Um jogo qualificado, diferente de outras partidas aqui em que a Ponte teve que furar o bloqueio defensivo muito forte. Hoje não, acho que o Vasco vem para jogar, até para se consolidar no bloco dos 4 primeiros colocados. Tendência de uma grande partida, meu caro Júlio Nascimento. Esse é Carlos Eduardo de Freitas com o prognóstico, análise completa de Ponte Preta e Vasco da Gama. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Muito bem, são 8h26. Mande a sua mensagem, a sua torcida, 991869070. É o WhatsApp da CBN. Um abraço para você que está no YouTube, Esporte CBN Campinas, e também pelo nosso canal principal CBN Campinas. Você acompanha, inclusive, com imagens aqui dos estúdios e da cabine da CBN no Majestoso. E é para lá que nós voltamos em definitivo, porque na sequência, todas as emoções de Ponte Preta e Vasco da Gama. Futebol na CBN com Carlos Capela. Ponte Preta, Vasco, Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a CBN Campinas em 99,1 FM, também no aplicativo da CBN Campinas. Aliás, se você não tem o aplicativo da CBN ainda, vá na lojinha do seu smartphone e faça o download para você ter esse sonzão da CBN na palma da sua mão. Também no portal CBN Campinas, YouTube da CBN Campinas e do Esporte CBN Campinas, os dois canais transmitindo simultaneamente a partir dessa noite aqui no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Vasco da Gama pela 23ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo conhecido como o Jogo das Faixas. Ponte Preta toda de branco com a faixa preta no peito e o Vasco da Gama todo de preto com a faixa branca no peito Cruz Maltino. O único detalhe é a camisa do Vasco, que as costas para enxergar daqui de cima é uma beleza, viu? Eu não sei se para você aí, viu, Adriano Almeida, que tá atrás do gol aí, é um pouquinho mais fácil.
Agora daqui de cima tem número que não dá pra ver não, viu? Aqui é um pouco menos pior, porque eu consigo ver o jogador um pouco mais de perto, dependendo da posição, mas é ruim também. Esse número em vermelho aí na faixa branca atrapalha a visibilidade com certeza. E a chuva apertou bastante aqui, viu, Cabela? Tava uma garoa bem fina, como você mesmo disse, e aí foram os times entrarem em campo e a chuva apertou um pouco, agora a garoa já engrossou bem. Cabela. Mas o público segue chegando em muito bom número aqui no Majestoso. A chuva apertou e apertou o clima do lado de fora do Moisés Lucarelli também. Eu acho que é isso que o Júlio quer falar, não é, Júlio? Exatamente, porque os relatos chegam aqui pelo nosso WhatsApp, né? E como a Adriana Almeida está dentro do estádio, a Adriana acompanha toda a movimentação internamente no Majestoso. Mas os torcedores que estão fora e mandam mensagem aqui pelo 991869070 já registrando um tumulto grande. Rojão, pedras sendo jogadas de um lado para o outro, então muito conflito já. Difícil identificar, né, Cabela? Se da polícia com alguma torcida, se das duas torcidas. Que fica atrás da geral aqui, viu, o Júlio? Pois é, então existia essa preocupação, até porque existe, né? Algumas torcidas organizadas, isso já é sabido por muitos, elas são co-irmãs. Então a torcida da Ponte é ligada a uma torcida do Flamengo. Então já se tem um clima de hostilidade muito grande também do lado de fora, viu, Cabela? Agora deu uma acalmada, realmente muitos rojões, muita confusão, torcedor que estava na arquibancada, inclusive saindo correndo para ir lá para fora, muita confusão, com certeza do lado de fora. O policiamento está entrando em maior número neste momento aqui dentro do estádio. A gente vê o policiamento se dirigindo ali às gerais, onde estão a torcida uniformizada da Ponte Preta. Mas aparentemente tudo apaziguado, tudo certo, e a bola já está no centro do gramado para começar a partida. Saída de bola com a equipe da Macaca, que vai defender o gol do portão de entrada aqui do Moisés Lucarelli. O Daronco está ali tomando as providências finais. Vamos ter um minuto de silêncio e a bola vai rolar. E agora o auxiliar, hein? O auxiliar estava lá no vestiário, ele volta agora para ir lá na posição. Será que deu dor de barriga no auxiliar número 2, o Hugo Sávio Xavier, hein, Adriana? Algo aconteceu, no mínimo número 1, né, Cabela? Agora ele chega aqui, se posiciona bem pertinho de mim na lateral. Pelo menos tá friozinho, chuvinha, de repente o número 1 veio aí a calhar, né? Dar uma corrida lá para não haver um entretempo durante a partida. Muito bem, um minuto de silêncio sendo respeitado, apita o árbitro. Bola rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Vasco. Futebol, vamos CBN. Torcedor da Ponte já começa cantando nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. Trabalha a Ponte Preta na saída de bola lá pelo lado esquerdo com o Amaral. Recua no campo defensivo com o Fábio Santos, que já faz o toque pela direita com o Matheus Silva. Recebe o zagueiro, o artilheiro da Macaca, bota pela direita com o Formiga, encosta a marcação pra cima dele, devolve ali pelo meio, chega o Amaral, deixou passar a bola, dormiu no ponto. Tá anotada a falta, o Amaral já para a jogada ali pelo círculo central do gramado, recebe falta. E ele que levou a pior, né? Que levou o tipo de uma paulistinha ali, tá mancando, Adriana Almeida. O Amaral tentou parar a jogada antes do Vasco evoluir. O Anderson Daronco estava em cima, marcou a primeira falta do jogo a favor do Vasco. Com 50 segundos de bola rolando neste primeiro tempo, sai jogando a equipe do Vasco da Gama, vem com o Anderson Conceição, já bota lá do campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, no bate-rebate, a sobra de bola, vem brigando por ela, o Amaral chega a zaga, Fábio Santos dá um bico na bola, só pelo meio do caminho, o Alisson, na sobra de bola, recua com o Formiga, lá na lateral direita, sai jogando ali pelo meio, vem o Elvis, toca na bola com o Amaral, tenta o toque de primeira, perde a bola, recupera a equipe do Vasco da Gama, jogada ensaiada ali pelo meio, trabalhou, preparou, lançamento feito para a área, Kaique Fran saiu, pegou, largou, segura o goleiro da Ponte. Na cavadinha, o lançamento feito ali no meio da área, leva perigo contra a meta da Macaca, Adriana Almeida. Procurava o Raniel, que entrava em profundidade ali no meio da grande área, mas o Kaique França se antecipou, pegou e a Ponte já repôs a bola. Sai jogando lá pelo lado esquerdo, tem informação central da bola, tem informação, tem gol saindo, o Fábio Chaime. O Atlético Goianiense vai fazendo história nas Copas Sul-Americana. O Dragão marcou o terceiro gol contra o Nacional do Uruguai, despachando o gigante sul-americano. Olha a Macaca, lançamento feito para o campo de ataque. Chega a zaga para fazer o corte. Quem chegava no Quinteiro para fazer o corte. Bota o Vasco no campo de ataque. Quem chega por baixo para fazer o roubado é o Matheus Silva. No círculo central do gramado já faz a versão lá pela esquerda com o Arthur. Recebe e domina. Já bota no gramado, ajeita na perna canhata e a torcida canta no Moisés Lucarelli. Você acompanha o sonzão da CBN Campinas.
torcida fazendo a festa aqui no Majestoso. Vem Ponte Preta pro campo de ataque, lançamento, o Everton recebe, gira o corpo, bota na frente em velocidade, vem a Ponte pro campo de ataque, deixou curtinho, aberto lá pela esquerda, rola a bola, Arthur com ela, faz o domínio, encontra Leonaldo pela meia, preparou, bateu, pra fora do gol. À esquerda do Thiago, se perto em linha de fundo, na primeira chegada da macaca, Adriano Almeida. O Leonaldo teve liberdade pelo lado esquerdo, muito próximo à grande área. Abriu, ele já quis experimentar, experimentou, chute para fora, tiro de meta para o Vasco. A Ponte tomou um certo sufoco nesses 2 primeiros minutos, Carlão, do Vasco da Gama, que veio para cima, mas na primeira chegada já dá presta atenção na equipe carioca. E é importante esse arremate de longa distância, o Leonaldo tem essa característica, o gramado está liso, né? Então é importante a Ponte arriscar e dar as caras pro Vasco também. E a Ponte tem uma marcação especial na saída de bola do Vasco da Gama ali, a frente da grande área, recupera a bola aqui da macaca, bota pela meia direita, era pro Alisson que deixou passar o Elvis, eu esperava, o Formiga briga pela bola, mas não consegue fazer o passe, quem chega por baixo para dar um tapa na bola, o Edmar, quem vem pelo meio, o Fábio Sanches recuperando para a equipe da Ponte, despacha pro campo de ataque, não tem ninguém da macaca, sobra de bola com o Thiago Rodrigues, que repõe a bola em jogo e sai trabalhando com o Quinteiro, lá pela direita, o Quinteiro já toca na bola, faz a abertura, reentra na tela do campo, Léo Matos despacha pro campo de ataque, vem Arthur pelo meio do caminho para fazer a roubada, cai no gramado, pede falta, o Daronco para e da falta, é falta que favorece o macaca, é lá pela esquerda, é bom momento para a equipe da Ponte, Henry. O Arthur sofreu a falta, mas agora ele vai deixar para o Elvis. A falta é muito longe, mas tudo indica que vai ser a primeira bola parada a favor da Ponte. Ele vai lançar essa bola para a área do Vasco. Vai todo mundo ali para frente da grande área. É falta para macaca, aumenta o volume da CBN, sonsaço da CBN, vem comigo, torcedor Ponte Pretano. Elvis da cobrança, perto da direita, levantamento na grande área, subiu a zaga do Vasco, fez o desvio, ela vai saindo em escanteio. Chega o zagueiro para fazer o quarto e bota para fora Emanuel, que favorece a equipe da macaca pela direita, chega a Ponte Preta com 4 minutos, este primeiro tempo 0-0, o placar do jogo. Você está acompanhando o somzão da CBN Campinas, vai mandando sua mensagem no 991869070, 19 é o DDD para você que é fora da região, 991869070, toca a bola, equipe da macaca, bola recuada ali com o Matheus Silva, encontra ali no círculo central do gramado, Fábio Sanches ajeita na perna direita, bom tapa nela no Arthur, lado esquerdo recebe, domina, devolve no Fábio Sanches, vai tocando a bola, a equipe da Ponte Preta, de um lado e outro, vem pelo meio, mais uma vez o Amaral encontra o Matheus Silva, livre de marcação pela direita, o zagueiro já faz o domínio, toca de primeira por Formiga, Formiga recebe, domina a bola, devolve ali com o Amaral, Amaral recebe, domina a bola, gira o corpo, em versão de jogar perigosa, atravessando ali pelo meio, sobra com o Arthur, toca na bola, deixou no gramado, fez o toque, vem bola pro campo de ataque, é falta em cima do Luca. Chegando ali o Quinteiro, é o Anderson Conceição, que chegou cometendo a falta em cima do Luca, é falta para Macaco, vai levar um tremendo perigo pro Thiago, goleirão vascaíno, Adriano Almeida. Vai, Cabela, mas o detalhe é que o Anderson Conceição abriu a caixa de ferramentas para cima do Luca, um chutaço no tornozelo do camisa 10 da Macaca, que ia dominar já tentando fazer o giro. Essa falta é cerca de meio metro da grande área, o Luca ainda no chão. Tudo indica que Elvis vem aí. O Elvis já pega a bola, Carlão, bota embaixo do sovaco e fala assim, não tive nenhuma nessa posição, hein? Não tive nenhuma nessa posição. Vai se levantando ali o Luca, mas é o Elvis que pega a bola para fazer a cobrança dali. Perto da direita, é dali mesmo, é com ele, Carlão? Ah, tem que ser, né? Tem que ser, ali é o Elvis, é o cara das bolas paradas, não tem jeito. Eu chamei a sua atenção, Cabelo, que o Lucas estava estatelado no chão ali, mas acho que deve ter sido algum mau jeito ali, mas já se recompôs. Tem jogador deitado atrás da barreira ali do Vasco da Gama, dentro do meio da grande área, o Thiago Rodrigues, o goleiro, está preocupado, tem Everton e também o Elvis, os dois estão na cobrança da falta ali, para fazer a cobrança da falta que favorece a equipe da Macaca. 6 minutos e 20, torcedor vem comigo, aumenta o volume, torcedor, tem falta para Ponte Preta ali pela meia esquerda, 2 metros fora da grande área, o Daronco vai autorizar a cobrança, tem Elvis e Everton para a bola, o Elvis correu, bateu, espalma o goleiro, bota para fora e escanteio o Thiago Rodrigues, defensaça, foi lá no ninho da coruja para botar para escanteio, Adriano Almeida. Um milagre para incendiar a torcida Ponte Pretana, foi no ângulo direito, Thiago Rodrigues voou, só com o braço mesmo, com o punho, colocou para escanteio Elvis na bola. Cobrado, escanteio, veio baixinho, primeiro pau, sai o corte da zaga, sobra com o Everton, tenta a devolução, bate na zaga, sobe, desce, Arthur de cabeça, devolve com o Elvis, lá na ponta canhota, agora sim, levantamento pelo meio, desce de cabeça!
Macaca! O Alisson! O Alisson de cabeça! Uma cabeçada certeira! Bateu na mão do goleiro, mas ela foi pra dentro do gol. A Macaca abre o placar a 7 minutos de bola rolando. Nesse primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte tá na frente. O Alisson. Pra Macaca, nada pro Vasco. Adriano Almeida. O gol Ponte Pretano estava ficando maduro e saiu muito cedo na jogada pelo lado esquerdo. O lado esquerdo que é o forte da Ponte nesse começo de primeiro tempo. O Elvis num cruzamento certeiro no primeiro pau. O Alisson apareceu por ali. Um cabeceio também certeiro. O Thiago Rodrigues já mostrou quem está em boa noite. Ele foi na bola, quase defendeu, mas ela caprichosa. Entrou e colocou 1 no placar da Ponte, 0 para o Vasco no Majestoso. 1-0, a Ponte está ganhando 8h40 deste primeiro tempo. Carlão de Freitas, momento que a torcida ali vai pro lado da torcida do Vasco. Quer invadir onde está a torcida. Não pode. Olha lá, invadiu, olha lá. Abriu o portão. Meu senhor. Vai fechar o tempo ali, confusão. Senhor. E das grandes, hein? É das grandes a confusão. Não tem policiamento naquele lugar. A gente dizia o policiamento estava no meio da arquibancada e não estava ali. Parou o jogo. Vai ter que parar o jogo, porque o negócio pegou. Adriana, sai de perto aí daí, viu, Dri? Você tá próximo aí, cuidado, viu? Mas eu tô muito protegida pela grade, viu, Cabelo? Mas assim, os torcedores agora entrando num corpo a corpo. Agora tem gente tentando fechar o portão, tem gente tentando abrir o portão, invadir o outro lado, o pessoal do Vasco tentando invadir o lado Ponte Pretano e o lado Ponte Pretano tentando vir para o lado do Vasco. Não há policiais militares aqui nesse momento. E muita confusão, muito agarra-agarra. Agora parece que abriu de vez o portão. Agora a torcida da Ponte recua porque a torcida do Vasco invade. Invade o setor destinado à torcida Ponte Pretana. Um quebra-quebra, muita briga, socos, pontapés. Olha, algo muito assustador aqui, realmente. Os jogadores vão lá, né, tentar apaziguar. Tanto os jogadores do Vasco como os jogadores da Ponte Preta vão lá tentando apaziguar. Agora inverte. Agora a torcida da Ponte que invade o local destinado à torcida do Vasco da Gama. Tem que fechar logo aquele portão ali. E não tem polícia naquele lugar. Não tem polícia nenhuma naquele lugar. Você está muito próximo, mas chegou o policiamento aí, Adriano? Ainda não, Cabelo. É desesperador não ver nenhum policial aqui para conter essa confusão por causa desse portão aberto aqui. Todos os jogadores praticamente pedindo para parar. E uma briga muito grande. É um milagre ainda não ter gente ferida por aqui. Os jogadores pedem pela polícia aqui. Eu vou tentar até colocar o microfone para vocês ouvirem o ambiente. Eu não tô vendo policiamento. No campo eu não tô vendo policiamento. Eles colocam policiamento aqui, na redondeza inteira, na onde precisa não tem, cara. É impressionante. É pra acabar. Infelizmente, o futebol brasileiro, eu acho que tem que fazer uma pausa, repensar e começar de novo. Porque a gente não pode ver uma selvageria como essa, dos dois lados, viu? Não tem esse lado ou aquele lado, é os dois lados. As duas torcidas. Os dois lados. Agora, sabe que tem rivalidade, já teve confusão antes de começar o jogo. E eu dizia, quando teve a confusão do lado de fora, que tinha policiamento chegando na arquibancada, mas eram 5, 6 policiais. E só, cadê o policiamento da região, no local exatamente onde separa as torcidas? Ali não tem. Ora as bolas, o que é isso, gente? Tem que ter policiamento ali. Adriano Almeida, situação aí. Tá lá, os jogadores. Ô Cabela, a grande preocupação agora também é o derby, né? Dia 20 tem derby no Majestoso. A Ponte será punida pelo STJD porque é a mandante. E aí tem o risco, primeiro, de não ter derby no Majestoso, talvez sem torcida. Ou até da Ponte jogar o derby sem mando, né? Então, é uma situação que pode complicar a própria Ponte Preta. Exatamente. Mais uma vez tem correria. Continua a confusão. Adriano Almeida. Olha, o Luca pediu muito aqui, o Arthur, para os torcedores pontepretanos, mas nada. A torcida não para e é impressionante, Cabela. Policiamento não chega aqui. Agora chegam os seguranças da própria Ponte Preta, do Moisés Lucarelli, chegam aqui, tentando dar algum outro jeito. Mas nada é feito. O policiamento militar realmente gostaria de saber onde está agora. Infelizmente, são cenas lamentáveis.
Eu chamava, inclusive, o Carlão para comentar, eram 8 minutos, já estamos com 12h40 de tempo corrido, ou seja, mais de 4, quase 5 minutos já praticamente aí, com o jogo paralisado. E agora vão chegando 5 policiais lá em cima na arquibancada. Não tem força para parar com Não, essa galera, 5 policiais lá. Agora a dispersão das duas torcidas. Dispersão das duas torcidas ali. O policial vai chegando. Adriana, por gentileza, o que aconteceu que as duas torcidas correram? Porque viram o policiamento militar, apesar de ser pequeno, os seguranças da ponte também chegam aqui para conter o portão e também deram esse abafa forte antes da polícia militar chegar. São poucos ainda, mas já vão apaziguando, pelo menos por enquanto. E agora a correria fica pro lado do Vasco da Gama, a polícia invade ali o setor da torcida organizada do Vasco, onde está reservado ali. Mas não adianta, tem que fechar o portão. Se não fechar o portão, não resolve. Tem que fechar esse portão logo e fazer o segurança naquele local ali. Cabela, é impressionante, cara. Você falou isso. Já existe rivalidade, já sabe. Aliás, esse negócio de torcida organizada, esse troço de amizade aí também é uma frescura. Pelo amor de Deus, isso enche o saco. Desculpe o palavreado, mas enche o saco. O que tem a ver Ponte e Vasco da Gama? Mas as duas torcidas são rivais. É impressionante. Agora, como que não põe um isolamento ali, não põe vários guardas ali? É impressionante. O pessoal parece que pede pra ter confusão também. Tá louco. E agora chegaram mais 4 policiais ali. Vão chegando mais 3 descendo na arquibancada lá pelo Vasco da Gama. As torcidas continuam se rivalizando ali. Os jogadores já vão se posicionando no campo. A gente vai voltar para o jogo. Mas tivemos aqui pelo menos 6, 7 minutos de paralisação da partida aqui no Moisés Lucarelli. É uma infelicidade tamanho do mundo. Torcedor da Ponte Preta tem que pensar. A Ponte veio numa retomada no Campeonato Brasileiro, na temporada, porque teve rebaixamento da Série A2. E agora que vem com a retomada, vai brigar dentro do estádio para ser punida, para que a Ponte não jogue no Moisés Lucarelli ou jogue de portão fechado. Tem que botar a mão na cabeça, torcedor ponte pretano. É uma pena, é uma pena. Vai recomeçar a partida com arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Pela direita o Formiga tá ali. O Daronco vai lá conversar com alguém ali. O Daronco manda esperar um pouquinho. Ele vai conversar com o quarto árbitro. Provavelmente vai bater um papo ali a respeito dessa situação da Ponte Preta com o Daronco. Ele tá conversando com o representante ali, ó, da CBF, justamente que é para falar a respeito da segurança. Ele está mostrando lá se pode recomeçar o jogo, se tem segurança para recomeçar a partida, porque a confusão continua, né, Adriana? Continua, mas mais calma, pelo menos no momento. A polícia agora conseguiu conter todos os manifestantes, todos os torcedores que estavam aí em confronto. Agora cada um para o seu lado. O portão foi quebrado, então eu acredito que esse portão não fecha mais a maneira tradicional. Vai ter que ficar aqui uma segurança muito reforçada para impedir qualquer outra confusão aí posterior. Temos ali, pelo menos de longe, que acho que uns 10 policiais ali para conter centenas e centenas de torcedores que querem fazer confusão. Então tem que chamar reforço, policiamento, tem que vir policiamento reforço aqui para ajudar, para que não tenha mais briga dentro do Moisés Lucarelli. Virou um ringue ali na arquibancada. E o Daron continua ali perguntando se tem condições para voltar, se tem segurança para voltar a partida aqui no Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas, tudo isso é devido à cultura do torcedor no futebol brasileiro. Os principais culpados são esses torcedores que vieram do Rio de Janeiro, parte do Vasco da Gama, e não estou generalizando, mas alguns torcedores do Vasco e alguns torcedores da Ponte Preta. E junta essa culpa com a polícia, que não estudou o jogo, né? A polícia também tem que estudar a estratégia. É um jogo de torcidas rivais, então, quanto mais longe deixá-los... E desde sábado tá falando que vai ter grande público. Então, pelo amor de Deus, faz uma logística decente, né? Afasta, coloca uma corda, um isolamento legal, um isolamento bacana. Agora, eles não colocaram nem policiamento ali, não houve nem isolamento, pelo amor de Deus. E tem 4 ou 5 policiais do lado ponte pretano, 4 ou 5 policiais do lado vascaíno. É essa divisão que tá ali agora nesse momento. A Adriana tá mais próxima, mais ou menos isso, né, Adri? É isso mesmo, Cabela. Alguns policiais de um lado e outros do outro, e também alguns seguranças, pelo menos uns 4 ou 5 seguranças do estádio Moisés Lucarelli, também por ali. Inclusive foram eles que começaram a parar essa confusão. A polícia chegou bem depois. Méritos aqui também para o pessoal do staff do Moisés Lucarelli.
Recomeça a partida com a arremesso manual para a equipe da Ponte. Formiga comendo a toca da bola ali para o Fábio Santos. Vamos ver se a gente consegue falar só de futebol até o final da partida, não é? E depois dela também. Vem para o campo de ataque. Leonardo toca na bola, vem ali pela frente. Recebe o Everton, tenta a finta. Marcação foi para cima dele. Fez a roubada de bola. Sobra com o Leonardo. Domina lá pelo lado esquerdo. Corre para evitar a saída. Faz o break. Tem marcação. Quem encosta toca na bola com o Everton. Recua com o Arthur. Faz o domínio em cima da linha divisória do campo. Estamos com 17:50 de tempo corrido. Pelo menos uns 8 minutos. Pelo menos 8 minutos de paralisação com essa confusão toda aqui no Moisés Lucarelli. Recupera a bola a equipe da Macaca com o Everton, faz o domínio, tá livre de marcação, esticou o lançamento feito pro campo de ataque, era pro Alisson, sobe a zaga para fazer o corte, ela vem no peito do Amaral, tenta o toque do lado, era pro Elvis, o toque saiu curto, o Vasco recupera a bola, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, vem com o Raniel ali pelo meio, bota a velocidade, chega por baixo para fazer o corte, Fábio Santos, na bola! Sai jogando limpo, toca na bola, vem por baixo o Alisson, perde novamente, recupera o Edmar com ela, bota na frente e agora falta do Alisson em cima do Edmar, o jogo tá parado, é falta que favorece o Vasco, é pela esquerda, o jogo ficou quente, Adriano Almeida. Voltou com tudo, o Vasco tentando aí esse gol de empate, agora um ataque pelo lado esquerdo, uma falta perigosa pelo lado esquerdo, vai vir bola para a área da Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Criando soluções junto com você para gerar transformações positivas na sociedade. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. É falta que favorece a equipe da Macaca aqui pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança. A equipe do Vasco da Gama vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro da grande área. Falta cobrada, levantamento feito. Chega Amaral para fazer o corte e bota para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Vasco. Se mantém no campo de ataque. Arremesso manual cobrado, vem para o campo de ataque o Quinteiro. Toca na bola, bota na frente, o lançamento foi feito ali com o Alex Teixeira. Tenta a fita, vai programado. O árbitro daqui só foi na bola, segue o jogo. Sobra de bola com o Elvis. Bota na frente o lançamento feito. Sobe de cabeça. Anderson Conceição. A bola vem pelo círculo central do gramado. Recuperou a bola em cima do Marlon. Everton toca com o Arthur, devolve no Everton. Everton com ela, lançamento feito. A frente era pro Arthur. Chega o zagueiro para fazer o corte. Leonardo briga pela bola, bota para fora em manual que favorece a equipe do Vasco. Tô gostando de ver essa dupla Arthur e Everton, Carlão. Tô gostando de ver essa dupla ali pela esquerda, Arthur e Everton. E a pegada do time da Ponte, né? Leonardo chegando, o Arthur e o Everton se entendendo bem. Só tomar cuidado, às vezes, com algum lance afoito, como foi do Alisson agora há pouco, que originou a falta pro Vasco. O Alisson já fica com ela, já toca na bola, bota lá pelo lado esquerdo com o Elvis. Domina, protege, gira o corpo, passa a marcação bonito, lance. Escapa bem do marcador que chega pra cima dele, pisa na bola, dá uma roladinha do lado. Lance de futsal, ele toca na bola pela direita com o Igor Formiga. Deu fim, tá bonito e desconcertante, bota na frente. Era pro Alisson que não foi, vai o Formiga pra sair jogando, aperta a marcação do Vasco. O Alisson fica na sombra, faz o domínio, levanta a cabeça, bota alguém pra fazer o passe, ninguém chega, ele recua. Com o Matheus Silva, zagueirão que vem pro campo de ataque. Rola a bola pela direita com o Formiga. Renta na tela do campo e deu uma penteada na bola. Sassaricou pra lá, pra cá, fez a finta no primeiro, escapa no segundo. Toca no Alisson, vai pra finta, é falta! Andrei Santos comete falta no Alisson, é falta para Macaca. Macaca cresce no jogo, tem falta perigosa contra a meta do Thiago, Adriano Almeida. O Alisson continua endiabrado, um drible para cá, um drible para lá, e aí o André Santos achou melhor parar o volante pontepretano com falta. Um totozinho no tornozelo, agora ela é pelo lado direito, um pouquinho mais distante do que aquela que o Elvis mandou no ângulo. Vamos ver se vai ser o camisa 62 de novo que vai cobrar. Ali o Elvis na cobrança da falta, a bola sendo colocada ali pela meia direita. Que Ponte Preta é essa, meu caro Carlão de Freitas, com 20 minutos? Nossa, um time muito intenso, um time endiabrado. Alguns cuidados são necessários no sistema defensivo, mas do meio pra frente tá muito bem encaixado o ataque da Ponte. Elvis está na cobrança, dois jogadores ficam na barragem humana, tá preocupado ali o Thiago Rodrigues. É falta que favorece a equipe da Ponte. Elvis está na cobrança, vem falta pra Ponte, é Ponte no ataque, aumenta o volume, torcedor da Macaca, vem comigo, autoriza o árbitro. Elvis na cobrança, levantamento, segundo pau, deixa de cabeça pra fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. Vamos girar. Tempo emplacado do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 21 minutos e 50 de bola rolando neste primeiro tempo. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. Pra marcar com o Alisson. Vasco. Nada pro Vasco, central da bola, Fábio Chaime. Fim de jogo em Porto Alegre, o Grêmio faz 5-1 no Operário. Em Itu, finzinho de jogo, Ituano 4, Sport 1. Futebol, vamos CBN.
toque, 22 minutos e meio, metade do primeiro tempo. Nós tivemos aí pelo menos 8 minutos de paralisação. Agora o Amaral chegou no carrinho, comete ali a falta da vantagem pro Vasco. Chega o Everton por baixo da roubada de bola. Sai jogando o Leonardo e com ela carrega a Macaca pro campo de ataque. Não tapa na bola, faz o passe ali à frente com o Luca. Luca recua, o Alisson fica com ela. Tem jogador do Vasco caindo, todo mundo pede paralisação. O Alisson bota pra fora. O Hélio dos Anjos pediu pro Alisson botar a bola pra fora, porque o jogador do Vasco estava caído lá, Adriano Almeida. Caído de uma falta que ele sofreu num lance anterior, em que o Daronco deu vantagem pro Vasco, mas logo na sequência, a Ponte conseguiu retomar a bola. E agora o Daronco para, ele vai aplicar cartão amarelo. Me ajuda aí de cima, Cabela, não consigo Amaral, ver. já tomou. Amaral. Por essa falta que depois o Vasco levou vantagem. E aí a Ponte até puxava um contra-ataque interessante, mas realmente o jogador do Vasco caído precisa até de atendimento do departamento médico nesse momento. Carlão, o Amaral, ele tá inseguro hoje. Bem observado, bem observado. Ele já errou uns 2, 3 passes e também muito afoito. Esse é o problema. E essa é a segunda falta dele ali. É uma Ponte que tá ligada, é uma Ponte intensa. Não sei se vai conseguir aguentar esse ritmo, mas é uma Ponte que veio para decidir. Agora, os garotos precisam tomar um pouco de cuidado com a ansiedade. O Alisson já fez uma falta ali, a meu ver, desnecessária, que originou uma falta pro Vasco, originou um lance de perigo pro Vasco. O Amaral fez uma falta muito cedo, e ele é um jogador de contenção. Então tem que tomar cuidado. O ritmo é legal, a Ponte está bem no jogo, a torcida está entusiasmada, mas principalmente os meninos, eles precisam ter um pouco mais de calma. Agora, apesar de ser um contra-ataque bonito que se desenhava, o Hélio foi prudente, colocou, pediu pro Alisson jogar para fora e ele conversou com o Alisson, calma, tranquilidade, porque essa intensidade é boa, mas também você não pode apressar demais, querer dar um passo maior que a perna. E de repente enervar o time do Vasco da Gama, para o jogo não ficar tão legal para Ponte Preta, né? Tô vendo uma reunião dos policiais, Adriano Almeida, à sua direita ali, ó, tem uma rodinha de PMs ali, estão conversando, tanto do lado da Ponte Preta apenas. É isso? Tá conversando, tem bastante segurança também por aqui. Mas não, eu imagino que eles estão tendo alguma estratégia aí para fazer uma melhor segurança por ali. Vem a Ponte. Olha a Ponte pela direita, a Formiga bota na frente, o Alisson chega, linha na lateral da grande área. Ele ia cair para pedir falta, achou melhor, não levantou, segue o jogo. Vasco corta, joga pro campo de ataque, vem pelo meio do caminho, Everton de cabeça para fazer a roubada. Amaral não consegue o toque, perde a bola, bota o Vasco na frente, contra-golpe, vem Vasco, Marlon ali pelo lado esquerdo, fintou, ajeitou, perna direita, batida, travado na hora H pelo Everton. Gigante Everton. Arremesso manual cobrado pela equipe do Vasco da Gama, que se mantém no campo de ataque. Lado esquerdo, Edmar com ela, pinta o cruzamento da grande área. Matheus Silva sobe de cabeça para fazer o corte. O Amaral chega na bola, chega também por baixo. Leonardo sobra de bola mais uma vez ali pela esquerda. Gabriel Peck faz a finta, pega a Ponte Preta na pressão para fazer a roubada. Sai jogando a Macaca, sobra de bola pelo meio. O Elvis da roubada, toca na bola, curtinho. O Everton fica com ela. Opa! Falta fora de jogo. O Daronco mandou seguir a bola. Vem Ponte pro campo de ataque em cima do Luke. Ficou caindo bem do caminho ali. A Ponte vem com Elvis. Lá pela esquerda rola a bola. Renta lateral do campo com Everton. Everton recebe, domina, pisa na bola. Breca, olho no olho ali pra cima do Léo Matos. Toca pelo meio. Pintou o Elvis. Cruzamento na área. Sobe a zaga. O Alisson dominou na coxa. Bateu de fora pra fora do gol. O Alisson, ele dominou na coxa. Driblou 2 jogadores com essa matada de bola na coxa, Adriano Almeida. A Ponte chega mais inteira ao ataque do que o Vasco. Nesse lance, o Luca poderia ter aproveitado, mas aí a zaga tirou. E aí no rebote já tinha alguém ali. Quem? Ele, o Alisson. Mais uma finalização, o Ponte segue vencendo 1-0. Toca a bola, a equipe do Vasco da Gama na saída de bola, campo defensivo, Zé Gabriel faz a versão de jogada direto para fora. E Carlão, 26 minutos e meio. Olha que a Ponte Preta dominando o jogo de uma maneira que o Vasco não está conseguindo jogar e ao mesmo tempo está ficando nervoso o time vascaíno. A gente percebe um Vasco assustado, né? A intensidade da Ponte é muito forte, a entrega dos meninos do meio, né? O Amaral, o Leonardo, o próprio Alisson. O meu único receio é, será que esses caras vão aguentar? Porque a intensidade da Ponte realmente é incrível, pegando até o Vasco de surpresa. O Vasco não esperava uma intensidade tamanha como é a da Ponte até aqui.
Toca a bola, a equipe da Ponte Preta, briga ali pelo meio. Vem o Matheus Silva, dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque, vai chegando com ela o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. E a torcida vascaína vai ali em direção à torcida Ponte Pretana, continua incitando ali, né? Continua, cutucando a torcida da Ponte Preta e os policiais só ficam olhando, acompanhando. Por enquanto, tudo ok, tudo normal, tudo tranquilo. Bola tocada pra fora, o Amaral chegou pra fazer o desvio, bota pra fora, a bola revista manual. E o Hélio dos Anjos deu uma dura ali, o Alisson, deu uma dura no Alisson. A revista manual cobrado, vem com ela o Anderson Conceição, tenta o toque pelo meio, recupera a equipe da Ponte, toca no Elvis, faz o domínio, rola a bola pela direita com o Formiga que vem pro campo de ataque, adiantou a bola, botou na frente pra correr, o Formiga, vem marcação do Conceição pra cima, o Formiga toca na bola, o desvio é feito pra fora. Chegava ali o Edmar, botou pra fora, manual pra equipe da Ponte Preta, vem pra cima o Acaca, vence o jogo 1-0. 1-0, a Ponte tá ganhando, 27:50 de tempo corrido. Arremesso manual cobrado, o Formiga fica com ela, faz o domínio, dá uma penteada na bola, toca no Elvis, de primeira fez o passe ali pelo meio pro Amaral, ajeitou na perna direita, recua com o Fábio Sanches ali no círculo central do gramado, é o último homem Ponte Pretano, da intermediária do campo do Vasco da Gama. Arthur recebe lá pela esquerda, domina, devolve, Fábio Sanches já está em cima da linha divisória do gramado, deu um tapa na bola, passou errado, recupera o Léo Matos, o Arthur antecipa, recupera a bola para a equipe da Macaca. Quando faz o domínio, tem dois jogadores em cima dele. Ele toca mais atrás, responde por ali. O Amaral toca na bola, recua lá atrás com o Fábio Sanches. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai jogando a Ponte pela direita com o Matheus Silva, o zagueirão, tem marcação do Reniel pra cima dele. Ele faz o toque, tocou errado, curtinho ali, chegou o Amaral pra consertar, dá um bicão, despacha pra fora do campo. E o Hélio dos Anjos, olha o Hélio dos Anjos, pé da vida ali na área. Também não é pra menos, né? Não pode passe curto, deixa ali à frente do atacante, né? Sobra de bola com o Anderson Conceição, toca ali pelo meio. Quem vem ficar com a bola é o Quinteiro, já toca na bola lá pela direita. Léo Matos despacha pro campo de ataque no meio do caminho. O quarto é feito pelo Leonardo. Amaral toca na bola, briga por ela, bate, rebate, volta com o Amaral, toca na bola. O Everton passa lotado do lance, sobra de bola lá com o Léo Matos. Vai jogando a equipe do Vasco, despacha pro campo de ataque. Vem Fábio Sanches para fazer o quarto, fica pedindo arremesso para marcar, que ele dá pro Vasco. O auxiliar dá pro Vasco e arremesso manual pro Vasco lá pela direita. Quando aumenta o volume, o torcedor da Ponte canta, faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte ganha 1-0 para cima do Vasco. 29 minutos e meio deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, sobra de bola com a Ponte, fica pedindo uma falta. O Daronco diz que não, o Everton vem com ela, toca ela. Opa! Foi caçado o Everton ali, caiu no gramado. O Daronco diz que não foi nada. O Everton fica caído, Adriano Almeida. Foi sim, viu, Cabela? O Everton sentindo muito agora, depois da chegada do Marlon Gomes. Ele tentava vir na velocidade para o ataque. Quando o Marlon Gomes passou a rapa, o Daronco não entendi se ele deu vantagem ou se ele não viu falta. Fato é que o jogo ficou parado, mas o Everton pelo menos já tá de pé, nada mais grave com ele. Foi mais um encontrão ali. O Everton tentou valorizar, né? Fica caído o Everton, mas a falta já, o arremesso manual já cobrado. A Ponte vem comendo, toca na bola ali pelo meio. Era o Everton fazendo a fila, tá bem o Everton, tá bem no jogo o Everton. Vem a Vasco, lançamento feito. Fábio Sanches sobe de cabeça, o Arthur briga pela bola, sobra com o Amaral, recua. Fábio Sanches dá um bicão nela, joga pro campo de ataque, responde Quinteiro. A bola subiu lá no 19º andar, cai ali pelo meio mais uma vez com o Leonardo. Toca na bola, bola pra fora, arremesso manual pro Vasco. Carlão, o jogo é pegado, o jogo é brigado. A Ponte é superior. O Vasco tá tentando se encontrar, mas a Ponte tem que ficar atenta, hein? É um jogo muito corrido, é um jogo que não para, ninguém joga água na fervura, é uma brigaiada a todo instante e a Ponte cresce, é melhor no jogo, mas tem que tomar cuidado que aos pouquinhos o Vasco vai buscando o equilíbrio. Gabriel pega e tenta fim, o Arthur recupera, sobra com o Everton lá pela esquerda, tenta o toque na bola, vem o quarto por baixo, bota pra fora. Era o André Santos, chegava na bola, bota pra fora, bola arremessa, é manual que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Ponte Preta pro campo de ataque com Formiga pela direita. Recebe, domina, tem a marcação pra cima dele. Quem chega ali é o Marlon. Ele toca na bola com a Marlonzinho pelo meio. Rola a bola com o Leonardo lá pela esquerda. Encosta a marcação pra cima dele do André Santos. Ele volta a bola com o Arthur. Já faz o lançamento lá na ponta canhota. Buscava o Leonardo que chegava por ali. O zagueiro corta. O Arthur tenta de cabeça por baixo. Gabriel Peck briga pela bola. Bola pra fora. O último toque do Ponte Preta. Não. Do Vascaíno. Arremesso manual pra equipe da Ponte. Lá pela esquerda. Campo de ataque. Vamos girar. Tempo e placa do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
31 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 23ª rodada. Série B do Campeonato Brasileiro. Jogão de bola no Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. O Alisson, 1 pra Ponte. Vasco. Nada pra equipe do Vasco da Gama Central da bola. Fábio Jaime. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense vai fazendo 3-0 no Nacional do Uruguai e se classificando para a semifinal. Daqui a pouco, às 21h30, no Maracanã, para a Libertadores da América, Flamengo e Corinthians. Futebol Globo CBN. Sai jogando a equipe do Vasco da Gama, torcida pede uma falta ali para ponto, Daronco não deu, segue o jogo, vem com o Edmar com ela para o campo de ataque, lado esquerdo, faz a abertura, renta a lateral do campo, por ali com o Marlon, ajeitou, perto da direita, levantamento da grande área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, responde pelo meio, Zé Gabriel, toca na bola, vem de novo, Fábio Sanches, xerifaço ali no meio da grande área, bota para fora, Emanuel, que favorece a Macaca lá pela direita, favorece o Vasco em 32:50, tem arremesso, Léo Matos na bola, já faz a cobrança, toca na bola com o Andrei Santos, ele domina, devolve mais uma vez com o Léo Matos, aberto lá pela direita, pinta lançamento, ele prefere a finta, carrega, vai da linha de fundo, buscou levantamento na área, desvio de cabeça para fora do gol! Sobe Raniel ali pelo meio da grande área, testada na bola, joga para fora do gol, só tiro, liberta, Adriano Almeida. Uma boa jogada que começou pelo lado direito, o Léo Matos foi até o final, até o limite para cruzar. Cruzamento na cabeça do Raniel. O Raniel por cima cabeceou essa bola. Mas foi um lance para levantar a torcida do Vasco, que lota a arquibancada visitante do Majestoso. Sai jogando a Ponte Preta no campo defensivo, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Ponte sai jogando errado, Formiga comete falta, para o jogo, é falta. É pro Vasco, é pela meia esquerda, saiu jogando errado, pode bobear, eu falei agora há pouco, a Ponte não pode bobear e é falta pro Vasco, Adriano Almeida. Esse tipo de lance leva o técnico Hélio dos Anjos à loucura e não é por menos, não é a primeira vez que a Ponte sai jogando errado e origina um lance de perigo pro Vasco. Agora o Formiga achou melhor fazer a falta, e realmente, porque senão o Vasco ia chegar com muito volume lá pro ataque. Falta pelo lado esquerdo, vai vir bola para a área da Macaca. Eu quero pedir desculpa pro torcedor que está nos acompanhando. De repente, posso estar errando o nome do jogador do Vasco. Ó, não dá para ver o número daqui de cima, viu, gente? Vai no furto, vai no furto. É falta que favorece a equipe do Vasco na cobrança. Ali, próxima a bola, chega ali o Edmar na bola, tem também na bola, estava na bola por ali. O Peck deixa a bola para cobrança, é falta pro Léo Matos na cobrança da falta, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro da grande área, preocupado. Kaique França, torcedor da Ponte, soprando a bola para fora, pintou levantamento, saiu o goleiro. Gol! É do Vasco! 34 minutos passados desse primeiro tempo. Na cobrança de falta que vem da esquerda, o levantamento lá na grande área. Sobe todo mundo, ninguém acha nada. Quando vai pra bola, Kaique França, a bola vai pro fundo do gol. Vasco! Alex Teixeira na cobrança da falta, direto pro gol. Pelo menos eu não tive a impressão de ter tocado em alguém. Pra mim foi direto a cobrança do Alex Teixeira pra dentro do gol. O Kaique França, quando a bola passa na cabeça da zaga, o Kaique França, ele fica vendido no lance, tenta tocar com o pé na bola, ela vai pra dentro do gol, tá empatado o jogo. O Daronco tá lá, conversando com o VAR, pra ver se não teve nenhum jogador irregular no lançamento lá pra dentro da grande área, mas o jogo tá empatado, Adriano Almeida, 1-1. Eu também tive a impressão de que essa bola não tocou em ninguém antes de entrar. O Kaique França ainda esticou as pernas, tentou fazer a defesa, mas é o que você disse, ele foi traído pelo movimento, tanto dos jogadores de defesa como os de ataque. E aí a bola também teve aquele kick e acabou entrando, empatando o jogo para o Vasco. O Daronco agora espera a validação do gol pelo VAR. Olha, Carlão, o goleiro tá acostumado com esse tipo de lance, não pode bobear. Para mim, não vou dizer que foi uma falha, mas foi uma bobeira do Kaique França. É um lance que isso arrebenta o goleiro, né? Porque ele fica esperando alguém cabecear e não acontece, passa por todo mundo e acaba enganando. Mas eu acho que pode colocar muito mais na conta do Igor Formiga, né? Com a posse da bola, tudo bem, a confiança tá grande, a Ponte tá jogando bem, o Formiga vive uma grande fase, mas
É jogo perigoso, é jogo contra uma grande equipe, uma equipe de qualidade, sabe? Se livra do problema. Aí não, fica pererecando com a bola, perdeu, foi obrigado a fazer a falta e aí, né, deu toda a possibilidade do Vasco empatar o jogo. Estão verificando aqui, o último toque foi do Raniel, ela resvala na cabeça do Raniel, que pode ter um impedimento no momento do lançamento da cobrança da falta. É isso que pode ter acontecido, portanto, Adriano Almeida, tô passando a sua frente, que você tá do outro lado, viu, Dri? À vontade, Cabela, por aqui realmente a visão não é privilegiada. O Júlio Nascimento também está no estúdio, acompanhando lá no monitor, Júlio. É mais ou menos por aí, né, Júlio? Exatamente, Cabela, justamente. Inclusive agora no slow motion, né, na câmera lenta da televisão, dá pra ver que a bola desvia no Raniel ligeiramente, né, é um desvio muito sutil. E agora o VAR está traçando a linha para saber se o Raniel estava em impedimento. Vale lembrar o seguinte, como o Raniel passa muito perto da bola, configura que ele participa do lance. Até mesmo em caso de não toque na bola, ele tira a atenção do Kaique França. Então, se ele estiver em impedimento, o gol será anulado. Exatamente. Olha, nós já tivemos 8 minutos, talvez um pouco mais de 8 minutos na confusão da torcida de paralisação. O gol foi marcado a 34 alto, quase 35. Não era 35 minutos ainda, já estamos com 38, ou seja, mais 4. Vamos ter pelo menos uns 10 de acréscimos neste primeiro tempo. Vai longe esse primeiro tempo de jogo. Que demora, Carlão. E a gente sempre fala, o VAR no Brasil não deu certo. Demora demais. As linhas, né? Esse negócio da linha parece que está demorando demais. Bota o tira-teima da Globo lá para fazer o serviço, pô, muito mais. Tem outra, é lance, não gera interpretação. Ou foi impedimento ou não foi. Não é possível demorar tanto assim. Os jogadores não aguentam, olha lá. Pelo amor de Deus. Esse lance aí é o lance do jogo da velha, né? Que faz risca embaixo, risca assim, parece um jogo da velha. Que o lance mesmo, né? Vira uma bagunça, parece prova de desenho geométrico. Olha lá, os jogadores estão conversando, estão perguntando se já compraram figurinha da Copa do Mundo. Aquela rodinha ali, ó, Formiga, Leonaldo e o Olisson são garotos ainda. Então, já comprou o álbum da figurinha da Copa do Mundo? Já reservou o seu, Carlão? Já reservei. O meu vai ser de capa dura, aliás. É o quê? Capa dura. Nossa, que susto. Fábio Scheibe, os demais jogos em andamento essa noite, o jogo tá parado aqui, o VAR tá consultando, sei lá quem. Tá consultando alguém, temos mais de 5 minutos de paralisação. E o árbitro agora dá o gol. Daqui a pouco você volta, Fábio. Daqui a pouco você vem, Fábio. Confirma o gol da Daronco depois de 5 minutos de paralisação para saber se foi impedimento ou não. O Daronco dá o gol para a equipe da Macaca. Ele continua conversando com o VAR. Continua, agora sim. Recomeça a partida 1-1. É o placar do momento aqui no Moisés Lucarelli. O Vasco empatou o jogo na cobrança de falta. Só não sei para quem vai dar o gol, se é pro Alex Teixeira ou se é pro Raniel. Toca na bola a equipe do Vasco na recuperação ali pelo meio. Chega Zé Gabriel, despacha pro campo de ataque, responde o Matheus Silva. Bota a ponte na frente, sobe de novo o Zé Gabriel ali pelo meio. Briga pela bola, briga também, sobra de bola com o Everton. Abre pro volta atrás, marca uma falta que favorece a equipe do Vasco no círculo central do campo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Eu não lembro ter trabalhado num jogo com mais de 1 hora só no primeiro tempo, Carlão. Nós vamos ter mais ou menos isso. Por aí. A paralisação da briga das torcidas, a paralisação do VAR. Eu observei o Hélio dos Anjos no momento da confirmação do gol pelo Daronco. Ele faz 6 minutos. Eu acho que tivemos isso de paralisação. Gente, isso. 6 minutos para um lance que não gera interpretação. É jogo de futebol. Pelo amor de Deus, não dá. Pois é. Não dá. Bola tocada ali, cobrança de falta errada pela ponte, bota pra fora de graça pro Vasco, arremesso Mandão em cima da linha divisória do campo, é lá pela direita. Léo Matos tá por ali para fazer a cobrança com as mãos pra equipe vascaína. O Luca fica ali na defensiva do Vasco da Gama, arremesso não é cobrado, sobe de cabeça o Leonaldo, toca na bola, a bola tá viva, sobra com o Vasco, o Peck vai com ela, vem Arthur, dá um bicão na bola, vai saindo jogando lá pela esquerda do Leonaldo, dá um bicão perto da canhota, joga pra fora, teve choque cabeça com cabeça, o jogo tá parado, os dois departamentos médicos em campo, Adriano Almeida. E entram correndo bem rápido porque foi um choque preocupante, sim, porque o jogador da Ponte ainda segue deitado, o jogador do Vasco já sentado, mas foi cabeça com cabeça, então é algo que sempre preocupa. E só um detalhe, Cabela, hoje existem alguns observadores americanos por aqui que vieram ver os volantes revelados pela Ponte, Felipe Amaral e Leonaldo. E aí fica no ar, né?
O Alisson também está se destacando. Como é que funciona quando vem ver um jogador e gosta mais do outro? Tem vários casos assim já de observador vir ver um jogador e acaba contratando outro, né? Tem muitos casos desse, né, Carlão? Aliás, já imaginou? O empresário fala assim, Carlão, tem um cara aí, veio sim, arrebenta lá hoje. Aí acaba o jogo, o cara fala assim, Carlão, o contratado foi o Cabela. Que beleza, hein? Gera realmente uma frustração, né? Mas são jogadores que estão se valorizando, né? Esses três, por exemplo, o Alisson é mais recente, mas o Amaral e o Leonaldo, mesmo naquela fase ruim da Ponte, no início, aquele time complicado, os dois sempre se destacaram, né? Então, é importante para essa dupla colher os frutos, né? Hoje, realmente, são jogadores que interessam. E agora vem o Alisson, que é um assombro, né? Vem parecendo uma avalanche, jogando muita bola. Já estamos com 42:40. Dá tempo de girar, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42:40 é o primeiro tempo de jogo. Vamos ter acréscimo pra caramba neste primeiro tempo. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Ponte, o Alisson a 7. Vasco, Alex Teixeira, 34 empatou. 1-1 é o placar do jogo. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Série B, o CSA vai empatando com o Brusque 0-0. O Londrina vai empatando com o Cruzeiro também por 0-0. E mais cedo, o Grêmio fez 5-1 no Operário e o Ituano fez 4-1 no Sport. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense fez 3-0 no Nacional e se classificou à semifinal da competição. Futebol Globo CBN. Olha, tivemos mais 2 minutos de paralisação na tendência desses dois jogadores agora, viu, gente? Então, ó, 8 com 4 ou 5, 13 mais 2, 15. Vamos ter mais de 1 hora desse primeiro tempo, com certeza. Só se o árbitro, o Sudaroso, falar, não, vamos dar só 5, vai. Opa, tocou na mão ali do Alex Teixeira, hein? Leva vantagem a equipe da Macaca, sobra de bola agora com a Toquinha lá, o Fábio Sanches, ó. Ele que tomou a cabeçada lá, tacou Toquinha, vem Ponte Preta pro campo de ataque, Leonaldo, deixa curtinho o Everton, carrega ali pelo meio, adianta demais, tenta o passe, o desvio feito, o Leonaldo vem, briga pela bola, fica com ela, devolve no Everton, lá pela esquerda, cresce a Ponte de novo, reta final do primeiro, mais ou menos reta final, não sei quanto tempo vai ter de acréscimo, é mais ou menos, toca a bola, Amaral, vem rasteirinha, o Alisson recebeu a frente da área, bola rolada, Daronco atrapalhou, sopra de bola com Formiga, fez a finta, carregou pela meia, preparou a batida, foi travado, bola espirrada, o Arthur vem com ela, bateu cruzado, a zaga no Vasco, quarto, o Alisson briga pela bola, vem por baixo, Gabriel Peck para fazer o corte lá na área, ela sobra lá pela direita com o Léo Matos, sai jogando a equipe do Vasco da Gama, já pinta lançamento, o Fábio Sanches não consegue o quarto, ela sobra com o Raniel que devolve com o Peck, lá pela direita vem Vasco da Gama, são 3 contra 3, o Peck faz a finta, ajeita a perna canhota, batida, espalma Kaique França, sobra de bola com o Marlon pela esquerda, porta pelo meio, lançamento feito, Zé Gabriel preparou a batida pra fora do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, tá dando escanteio Daronco, né, Adriana? Deu escanteio Daronco. Sim, porque no chute a gol a bola desviou na coxa do Fábio Sanches antes de sair, saiu em escanteio. O detalhe, o lance anterior, o Kaique França teve que fazer uma ponte, uma bonita ponte para salvar o chute colocado do Gabriel Peck, que seria a virada do Vasco. Escanteio para o Vasco no momento em que são sinalizados 13 minutos de acréscimo. Faltou 2 aí, viu, seu juiz? Faltou 2 aí, viu? Faltaram 2 minutos aí, viu, seu juiz? Escanteio, segundo do jogo, primeiro para a equipe do Vasco da Gama pela esquerda, vai todo mundo lá para dentro da grande área. Todo mundo lá na área, escanteio cobrado, segundo pau, Kaique França foi lá, deu um soco na bola, foi falta no goleiro. Foi falta no Kaique, falta em cima do Kaique, o jogo tá parado. 13, tivemos 8, briga do torcida, 5 do gol, são 13, mais 2 paralisação ali e outras paralisações do jogo, então quer dizer, não, tá bom, vai, 13 minutos de acréscimo, vamos a 58, toca a bola, o Alisson faz uma graça, escapa da marcação, bota mais atrás com o Matheus Silva, tenta o lançamento, a bola explodiu em cima do Alisson, foi pra fora, manual que favorece a equipe da Macaca, quando canta o torcedor da Ponte, canta o torcedor da Macaca, remesso manual cobrado, Edmar fica com ela pela esquerda, ajeita na perna da canhota, bota na frente do Raniel, briga pela bola, que chega, bateu Silva, comete falta, é falta que favorece a equipe do Vasco. Não precisa cometer uma falta dessa, né, Carlão? A Ponte está cometendo muitas faltas, Igor Formiga cometendo falta, os zagueiros também, o Amaral, às vezes isso é ansiedade, a Ponte começou bem, mas vai caindo, o Vasco termina melhor essa primeira etapa, tem que tomar muito cuidado, já tomou um gol,
com metade bola do parada. primeiro tempo ainda, cara. Em 13 minutos. Já tomou um gol com bola parada. Então tem que tomar cuidado, não chegar com tanta sede ao poste. Segura aí, Carlão. A Ponte rouba a bola, vem com o Elvis ali pelo meio. Dominou, demorou pra passar. A torcida não gosta. O Elvis carrega a bola, chega a marcação em cima dele, chama a falta. O árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo. A torcida pega no pé do Elvis. Rola a bola, a equipe do Vasco da Gama pela esquerda com o Edmar. Sai jogando a perna da canhota, encosta o Alisson pra cima. Rola a bola, o árbitro para o jogo. Tem jogador do Vasco caído lá, do outro lado lá tem jogador caído, Adriano Almeida. Com a mão no tornozelo e aquele número super interessante nas costas, não dá pra gente identificar quem é. Mas agora já tudo bem e o jogo vai recomeçar. Acho que é o Peck que estava caído lá do outro lado lá. Gabriel Peck tá caído, tá se levantando, já tá tudo bem com ele. Vai bem manquitola ali, mas tá de volta ao campo. 47 minutos e bola rolando. Primeiro tempo do jogo, vamos a 58. Você que pegou o bonde andando, é isso? Vamos a 58 minutos. Vamos ter 1 hora nesse primeiro tempo, hein? Quase vai ter um CBN Esportes, segunda edição inteiro aqui pra você. Mas é a Ponte em campo, vem Vasco, briga por ela. Gabriel Peck tenta o chapelaço ali pra cima do Amaral. Cuidado, Amaral, já tem amarelo, hein? Briga por ela, a bola espirrada, chega o Alisson, conserta as coisas, joga no Elvis, devolve no Alisson, adianta a marcação, adianta o toque da bola com o Arthur livre lá pela esquerda, carrega bem a Ponte Preta, vem pra cima, pinta o lançamento da grande área, sobe a zaga, a bola subiu, desceu, Leonardo de cabeça, escora, sobra de bola ali pelo meio, protege a bola, rola lá pela esquerda, foi empurrado! O Everton foi empurrado! Eu vi daqui de cima, mão nas costas do Everton, não sei se teve a força para empurrar, não sei se teve a força para cometer pênalti, mas deu para ver daqui de cima, Adriano Almeida. Que teve o movimento, teve, o Everton tomou a frente, abriu as pernas para tomar a frente e ter o domínio da bola, o jogador do Vasco veio por trás, com o movimento, e agora o Daronco consultando o VAR que chamou, porque o Daronco mandou o jogo seguir. Eu acho que foi um movimento de pênalti. Olha, deu pra ver, a gente tá vendo o replay aqui no monitor, gostaria até que o Júlio nos ajudasse na TV, lá no estúdio. Tem um movimento com o braço do zagueiro do Vasco em cima do Everton. Se foi pra cometer pênalti ou não, a gente não sabe, Júlio. Exatamente, né, Cabelo? Aí que entra talvez a grande dificuldade do VAR brasileiro, que é o lance da interpretação. A carga existe, agora o VAR tem que auxiliar o Daronco em relação ao movimento do jogador do Vasco, não se teve intensidade ou não, porque aí o Daronco no ao vivo ele tem que julgar isso. Agora o problema é se o Daronco não enxergou esse contato, e aí o VAR tem que recomendar ao árbitro gaúcho que ele vá até a cabine para revisar o lance. Então a comunicação é justamente essa, mas de fato o jogador do Vasco atinge o Everton. Mandou seguir, segue o jogo, arremesso mano cobrado, o Everton com ela, tenta a fita, a bola vai para fora, escanteio que favorece a Macaca, lá pela esquerda. 49-20, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Escanteio para a ponta, lá pela esquerda, vem bola para a grande área, 49-40, escanteio cobrado, levantamento, grande área, subiu o goleiro, pega, Thiago Rodrigues, bota o ordem na casa vascaína, sem problema nenhum para ele, Adriana. Sim, o Elvis dessa vez cobrou a bola nas mãos do goleiro vascaíno, que já repôs 1-1. Sai jogando o Vasco, vem Amaral por baixo para fazer a roubada na sobra com o Alisson. A Ponte se mantém no ataque, bola tocada ali pelo meio. Elvis de primeira, botou pro Luca, tentou a batida, foi travado. O Quinteiro chegou na cobertura, botou pra fora e escanteia pra Macaca. Que lance do Elvis, Adriano Almeida. Coisa linda, o passe de primeiro do Elvis. Antes da bola chegar nele, ele já sabia como resolver o lance. E aí foi pro Luca. Só que antes dele, o zagueiro Anderson Conceição chegou. Pra evitar um perigo maior, meteu pra escanteio. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Elvis na bola. Não, Adriano, vai ter mais 8 minutos. Calma, Adri. Nossa. Tem mais 8. Escanteio. É o terceiro do jogo, segundo pra ponta. Levantamento feito ali pelo meio. Sobe a zaga. Sobra de bola, Amaral. Essa caiu lá em Copacabana, Adriano Almeida. Sabe aquela história de ganhar o leitão? O Felipe Amaral, acho que é o forte candidato da noite a levar o leitão. Carlão, quando a Ponte fugiu do contato, você falou agora há pouco pra mim que fora do ar, tá muito contato, muito brigado, muito chegado o jogo. A Ponte começou a fugir do contato, voltou a jogar como estava no começo do primeiro tempo. O jogo ficou truncado num certo momento,
Aranco até tenta deixar a bola rolar, mas eu acho que até pelo clima, atmosfera do jogo, muito brigado, muito pegado, e a Ponte estava entrando nesse ritmo e o Vasco levando vantagem, levando perigo e ameaçando até marcar o gol da virada, né? E a Ponte agora apazigou, já chegou mais com o Elvis, com o Luca. Eu acho que pra Ponte o jogo é melhor, a bola no chão, o jogo de qualidade. Quem diria, hein? Olha, jogo de qualidade técnica, o jogo de bola no chão. O Vasco já vai mais pela imposição. Eu vou mudar uma frase costumeira. Quem te ouviu e quem te ouça agora. Sem dúvida. Eu nunca imaginaria falar que a Ponte, nesta Série B, ela teria que jogar com a bola no chão. Devido à qualidade técnica. Olha só. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 51 minutos de bola rolando, vem Macaca pro campo de ataque lá pela esquerda, o Arthur rola a bola mais atrás, chegou bem por ali o Everton, o Elvis pintou cruzamento na área, sobe a zaga, o Fábio Sanches foi na briga pela bola, levou melhor o Alisson, devolveu o Everton na ponta canhota, cruzamento, rasteirinho por baixo, vem o zagueiro pra botar pra fora, escanteio pra ponta e até bate boca entre eles do Vasco ali, Adriana. O Quinteiro pagou geral agora pra defesa vascaína, que tá dando bobeira enquanto a Ponte cresce. E a torcida vem junto nesse finalzinho de primeiro tempo. Elvis na cobrança de escanteio. Canta a torcida lá na Macaca, escanteio pra Ponte e terceiro no jogo. Elvis na cobrança, primeiro pau, sobe a zaga do Vasco pra fazer o corte. Ela vai sobrando com Formiga, devolve lá na ponta canhota, passou errado. Deu recuperação pro Vasco da Gama que vem no contragolpe. Já chega Leonaldo. Sai daí, Kaique França. Onde você vai, rapaz? Conferindo 52-50 deste primeiro tempo, bola rolando, o placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Vasco. 1 também pro Vasco, Fábio Scheine. O Ceará anunciou nessa noite a contratação do centroavante Jô. O atacante ex-Corinthians fica no Vozão até o fim da temporada. Ceará tava indo tão bem, Carlão. Lá em Fortaleza costuma anoitecer, né? E tem praia. Tem praia. Que delícia. Tem samba, pagode, tem forró, cara. Não, meu Deus do céu. Vem Vasco na recuperação de bola com o Gabriel Peck. Já faz a abertura pela esquerda, trabalha bem aqui pelo Vasco. Alex Teixeira pinta o cruzamento. O Fábio Sanches escorregou, botou a coxa na bola para fazer o quarto. Ela sobra com o Formiga. Sai jogando errado, ela sobra com o Edmar. Coloca no gramado. O Vasco vem para cima, atrapalhando a bola, tocando lado esquerdo. Marlon com ela, tenta a finta. Vem a Alisson, um leão em campo para botar para fora. Arremesso manual pro Vasco pela esquerda. 53-40. Reta final de jogo, vamos a 58. Tem arremesso manual, Vasco da Gama, Edmar na cobrança. Joga a bola para Alex Teixeira. Coloca no gramado, vai pra finta, vai pra cima dele. Na roubada de bola, o Alisson toca na bola. O Amaral tocou errado. O Alisson, linda finta. Finta de futsal. De novo, não, né? Aí você brincou, né? Aí você brincou. Brigou, foi pela bola, perdeu. Recupera mais uma vez. Vem pra cima, atrapalhando. Ali pelo lado esquerdo, chega mais uma vez. A Macaca pra fazer o quarto com o Amaral. Pega Amaral, toca atrás com o Formiga, dá um pico na bola. O Alisson de cabeça toca nela, vem pelo meio. O Luca briga por ela. Chega a marcação do Conceição pra cima dele. De calcanhar, o toque é feito lá no campo de ataque. Bonita jogada. O Vasco chega na cara do gol. A batida! Kaique França! Até pensei que ele tinha tocado na bola, hein? Até pensei que ele tinha tocado na bola. Foi pra fora, só tiro de meta. Adriano Almeida. Ufa! É, um lance para falar ufa, porque foi um chute cruzado lindo do Raniel. Ele buscava o canto esquerdo do Kaique França, ela passou por muito pouco. O Kaique França só respirou. Tiro de meta, finalzinho de primeiro tempo, 1-1. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Despacha a bola, o Kaique França bota no campo de ataque, lançamento foi feito, a Ponte tenta chegar no campo de ataque, chega por baixo o Quinteiro, dá um bicão na bola, sobe lá no 19º andar, vai caindo no campo de ataque, Fábio Santos vem para dar um bico nela, sobra de bola pelo meio, Elvis toca nela, faz a tabela com o Luca, volta com o Elvis, tenta a finta, marcação vai para cima, na roubada de bola do Marlon, ali no meio campo, faz a abertura lá pela direita, quem chega é o Everton para cima, brigando pela bola, aliás, virou briga ali agora, virou briga pela bola, toca a bola o Vasco, faz a finta, carrega na saída, com o Léo Matos, bota na frente, o Arthur chega por baixo, o quarto, o Vasco responde, bota na ponta direita, chega mais uma vez por baixo, o quarto é feito, Fábio Sanches, último toque do vascaíno, o árbitro tá dando falta, tá dando... Não deu nada, só tiro de meta. É porque o Bandeira não marcou nada, aquele banana lá, Hugo Sávio Xavier. Agora que ele marcou impedimento, tava na cara dele, ficou com medo de marcar o impedimento, Adriano Almeida. É, o Bandeira ficou parado.
estatelado, esperando o que o Daronco ia dar. Não sei se ele achou que o Daronco ia marcar uma falta ou algo do tipo. Cobrança, Kaique França vem para cobrar o impedimento. Vai repor a bola em jogo, 56 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, muita paralisação, teve briga de torcida, 8 minutos parado. Depois tivemos o gol do Vasco, mais 5 minutos de paralisação para consulta do VAR. Tivemos jogador que bateu cabeça com cabeça, uma festa de jogo parado nesse primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Opa! Tem falta aí, Daronco, anota a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca. É falta para Macaca, o Daronco dá cartão ali para alguém, viu, Adriano Almeida? Camisa 3 do Vasco, o Matos. Léo Matos. Aí, portanto, amarelado. Léo Matos tomou cartãozinho amarelo, o jogo tá parado com falta para a equipe da Macaca. Torcedor da Ponte presente aqui no Moisés Lucarelli, ouvindo a CBN Campinas. Dá uma piscadinha no celular aí, o tempo esquentou lá no gramado. Pois não, Carlão? O Alisson naquela... É aquela coisa, né? O Alisson tá jogando muito, tá voando, mas às vezes ele se empolga, acredita muito na força. Confiança, garoto também. Mas está puxando a perna desde aquele lance em que ele quis dar um drible desnecessário aqui no campo de defesa e acabou se lesionando. Vamos torcer para que tenha sido uma pancada, porque se foi muscular ou alguma coisa no joelho é um pouco mais grave. Mas ele está puxando, já saiu do jogo faz tempo. Tá ali conversando com o Hélio dos Anjos, conversa, o departamento médico leva água ali, o Guilherme dos Anjos também conversa com ele. Não foi ninguém do departamento médico para falar assim com ele mais detalhadamente não, Carlão. Ele tá puxando a perna ali um pouquinho, olha lá. Tanto é que ele tá manquitolando, ele saiu do jogo, né? Eu digo que saiu do jogo, ele saiu do contato do jogo, ele ficou aqui no campo de defesa. Eu acho que ele vai ser avaliado no intervalo, eu espero que não seja nada mesmo. 57, girando pela última vez o ponteiro aqui no Moisés Lucarelli nesse primeiro tempo, pois não, Adriana? No lance anterior, naquela confusão toda lá, além do Léo Matos, o Daronco também deu cartão amarelo pro Luca, atacante Ponte Pretano. O Luca também gosta do cartãozinho, né? Ele ficou tempo sem jogar e tava sentindo falta, né? Ele foi lá, bateu boca e toma cartão amarelo. O capitão Ponte Pretano, Luca, o artilheiro da Macaca na temporada. Já passamos de 58. Vai subir a placa de novo ali, ó. Vai subir a placa de novo ali. Vai subir a placa com o quarto árbitro de novo. E a confusão continua ali no meio campo, hein? A confusão continua. Fica ali batendo. O Luca tem que sair dessa, senão daqui a pouco ele vai expulso. Tem que sair dessa, o Luca. Não pode ficar aí. Adriana, grita pra ele sair daí, ó. É uma provocação e o jogo não anda, né, Cabela? Quanto tempo já paralisado de novo? Cabela. Sobe a placa do minuto, pois não, Júlio? O cartão foi pro Elvis. O Luca tava do lado do Elvis, né? Talvez até por isso tinha um bolo de jogadores ali. Acabou confundindo a Adriana. Mas o Elvis empurrou o jogador do Vasco. Cartão pro 62. Então, vamos fazer o seguinte, tudo que eu disse do Luca, eu não retiro, porque ele gosta do cartão amarelo, tá? Gosta e muito. Mas dessa vez não foi pra ele, foi pro Elvis. E o Formiga caiu ali, acabou tropeçando no pé do Edmar. Tá parado ali o Formiga, o árbitro manda o auxiliar conversar com ele. Camisa 22 da Ponte fica caído. Jogadores da Ponte vão voltando lá pra se defender. O Formiga vai voltando agora, mancando pra caramba da perna esquerda, tá sentindo ali o Formiga. Vai bater o tiro de meta, o Thiago Rodrigues. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 1-1 placar do jogo. Se não fosse a briga da torcida e o jogo quente, teria sido o melhor jogo da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. A Ponte recupera a bola, vem pelo meio, chega o Marlon para fazer a roubada, briga por Elo Amaral, subiu mais um, vamos a 60, vai completar uma hora então, não vai completar uma hora, vai dar uma hora nesse primeiro tempo. Acabou a equipe da Ponte Preta defensivamente, tenta sair jogando, o Peck vai para cima, o Arthur gigante para cima do Peck, o Arthur não tá deixando o Peck jogar, bola para fora, desvio o Vascaíno, arremesso manual para Ponte, tem pressa o Everton na cobrança que deixa a bola lá pro Arthur. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. O Daronco vai lá pedir a bola para terminar o primeiro tempo, pede a bola o Daronco, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 para Ponte, o Alisson, a 7 do goleiro. Vasco, Alex Teixeira, também 1 a 34 marcou. Jogadores do Vasco ficam conversando ali no gramado, jogadores da Ponte Preta já vão deixando o campo e eu vou chamando o central da bola. Chega mais, Júlio Nascimento. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação
Júlio Nascimento. Intervalo no Majestoso, primeiro tempo de 1 hora. Muita coisa aconteceu, a gente vai detalhar na sequência, mas a Ponte fez 1-0 com o Alisson e a arbitragem confirmou gol do Raniel pro Vasco da Gama. O trabalho de reportagem, Adriano Almeida. Jogadores do Vasco ainda, os titulares ainda no gramado do Majestoso. Agora, depois de uma reunião, é que eles saem do gramado. E os reservas também por aqui, muito saudados pelo torcedor vascaíno que comparece em muito bom número aqui no Majestoso, viu, Júlio? Enquanto os jogadores pontepretanos já deixaram todos o gramado do Majestoso, com exceção dos reservas, que estão em intenso processo de aquecimento. Pois é, o Alisson tá aqui, Elton Grimaldi. Temos condições de ouvir o jogador da Macaca? Vamos lá. Mas agora é descer pro vestiário, escutar o que o professor tem pra falar, voltar pro segundo tempo jogando do mesmo jeito, quando eu quero pra jogar, porque vão sair vitoriosos se Deus quiser. Opa, acelerado o Alisson, ele tá no gás e acabou sentindo, tá falando justamente isso com o nosso colega de trabalho, Gustavo Biano, sobre essa confusão e também sobre o clima do jogo. Vamos ouvir. Lotado, do jeito que tem que ser, 2 times gigantes, o futebol bonito, muito triste ver a torcida fazer isso, torcer para que não aconteça mais, porque o futebol é um futebol de paz, futebol que traz amor para o coração da gente, então é lamentável. É isso aí, o Alisson tá certo, tem que trazer mesmo essa mensagem de paz, né? O futebol, ele é agente de transformação social, de alegria, não é de violência, né? Então essas cenas lamentáveis do primeiro tempo nos entristecem mesmo. O Raniel, autor do gol, tá falando, vamos ouvir. Mas, graças a Deus, pude fazer mais um gol e poder estar ajudando o Vasco. Vem cá, o quanto interfere ver cenas lamentáveis, como a gente viu hoje aqui, da briga entre os torcedores da Ponte e do Vasco, para vocês dentro de campo? O jogo ficou parado aí mais de 10 minutos. Cara, pra falar a verdade, um grupo de nossos jogadores foi lá, eu nem gosto de olhar, né, cara? Fico aqui no meu canto porque essa é uma coisa que não existe, né? A gente vê no estádio, tem gente que traz filho, tem gente que traz filha, parte de família, né? E não pode estar acontecendo uma coisa dessa, cheia de criança ali, acaba soltando bomba, alguma coisa aí, pega uma criança, não existe, né? É focar no jogo porque é o que mais interessa. E então, de carona aqui com o canal Premier, ouvimos 2 protagonistas desse primeiro tempo, o Alisson, que fez o gol da Macaca, e o Raniel, gol confirmado, né? Depois de longa consulta ao VAR, a arbitragem ali confirmou que o Raniel teve um desvio na bola na cobrança de falta do Alex Teixeira, em posição legal depois das linhas traçadas, e por isso o Vasco conseguiu gol de empate. Um primeiro tempo, gente, de 1 hora. 1 hora de primeiro tempo. Eu acho que é a primeira vez que eu trabalho num jogo que o primeiro tempo dura 1 hora. O Carlão tem um pouquinho mais de tempo do que eu de estrada, não sei se ele já presenciou um primeiro tempo de 60 minutos, mas quero uma manchete, Carlão, desse primeiro tempo de, por enquanto, Ponte Preta 1, Vasco também 1. Olha, Júlio, foi um jogo, apesar dessa 1 hora e de tudo que aconteceu, principalmente nas arquibancadas, foi um jogaço, um jogão de alta intensidade. Eu acho que a Ponte pecou muito pela força, pela volúpia, pela vontade, né, de querer mostrar a ansiedade dos garotos. Mas foi um grande jogo. A Ponte teve um momento importante no início. O Vasco, mais pro fim do jogo, teve o seu domínio também. Então, um placar justo pelo que a Ponte fez, pelo que o Vasco criou também. Um 1-1 deste primeiro tempo de 1 hora, Julião. Eu também nunca participei de um jogo em que o tempo tivesse 1 hora. Nunca. Eu sou fã de esportes americanos. O primeiro tempo da NFL, no futebol americano, tem 1 hora. Será que não estão se inspirando aí nos esportes americanos? Com o VAR, eu acho que não vai ser o único, não. Já vamos ter outras partidas com 1 hora de duração cada tempo. Pois neste momento, Carlão, até pra você que tá aí com o olhar da cabine, né, tem o campo amplo. Os ânimos estão tranquilos agora, né? Depois daquelas cenas lamentáveis depois do gol da Ponte, é importante passar esse panorama também para quem nos escuta. Sim, já os ânimos serenados, alguns ficam ali acenando e tal, mas em relação ao que nós vimos, aquela carneficina, realmente já acabou, felizmente, né? A torcida da Ponte já foi afastada, a torcida do Vasco também, mas olha, que erro grosseiro de estratégia da Polícia Militar. A estratégia para um jogo desse, ela tem que ser muito bem definida, muito bem planejada, muito bem estudada, porque apesar dos dois clubes não serem rivais, as duas torcidas são rivais. E aí acabamos aí nos deparando com cenas lamentáveis. Talvez aqui no Moisés Lucarelli, eu acho que foi... E olha que eu frequento o Moisés desde pequenininho. Olha, talvez tenha sido a pior cena que eu vi.
E desde Tivemos a pequen- cena do derby, né? Do fogo da torcida do Guarani, mas briga entre torcida dentro na arquibancada, eu nunca tinha E visto. desde pequenininho, jornalisticamente. Desde pequenininho, jornalisticamente, mas hoje realmente foi assustador. Assustador esse duelo entre as torcidas e a passividade da Polícia Militar. Muito bem, vamos para um rápido intervalo aqui no Central da Bola, são 9 horas e 36 minutos, daqui a pouco a gente volta a falar de Ponte Preta 1, Vasco também 1. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Vasco. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Ponte Preta, Vasco. Apresentação, Júlio Nascimento. São 9 horas e 38 minutos, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai empatando com o Vasco da Gama 1-1. Quem é que será que foi o craque deste primeiro tempo? O craque do jogo. E aí, Carlão, quem que você aponta como protagonista da primeira etapa? Esse jogador que você vai citar é da Macaca? É da Macaca. Aliás, vive um momento sensacional. A gente espera aí que no vestiário o Alisson, o autor do gol, camisa 25, seja avaliado e que não há nada de mais grave aí, porque ele saiu meio que puxando a perna no lance bobo. Culpa dele, né? Empolgação de garoto, vive um grande momento, quis driblar um, driblar dois e aí acabou tendo aí alguma lesão. Mas jogou muito, fez gol, tem marcado gols, né? Vive uma fase assombrosa. Realmente foi um achado esse Alisson aí que fez o Campeonato Mineiro pelo Atlético, comandado pelo Roger, né, Julião? Comandado por Roger, exatamente, e jogador da Ponte Preta. Rápida passagem aqui nos outros jogos, muita bola rolando nessa terça-feira à noite. O Fábio Scheibe está chegando aqui na CBN para nos atualizar destes resultados. Pois não, Fabião? Pois não, Júlio. 23ª rodada da Série B, 2 jogos já encerrados. 2 goleadas, hein? O Grêmio goleou o Operário de Ponta Grossa por 5-1 lá em Porto Alegre e o Ituano fez 4-1 no Sport. Em andamento, o CSA vai empatando com o Brusque por 0-0 e o Londrina vai empatando com o líder Cruzeiro por 0-0 também. Acabou de iniciar Sampaio Correia e Bahia e Tombense e Vila Nova, todos com o placar em branco ainda. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense fez história, hein? Fez 3-0 no Nacional do Uruguai, de Luizito Soares, e se classificou para as semifinais da competição. Logo mais às 21h30, começando agora, o Independente Del Valle enfrenta o Deportivo Táchira também por uma vaga nas semifinais da competição. Pela Libertadores da América, jogão no Maracanã. 9 minutos de jogo, vai empatando Flamengo e Corinthians 0-0. Lembrando que no primeiro jogo, o Flamengo fez 2-0 no Corinthians em Itaquera. É isso, Julio. É isso aí. Acompanhando aqui. Pois é, o Fabião tá acompanhando o jogo do Corinthians contra o Flamengo, vantagem de 2 gols pro Flamengo, tá avançando para a próxima fase da Libertadores da América lá no Maracanã. Um abraço aqui pro Wesley Gratiliano, pro Mário Quintino, equipe de reportagem na madrugada acompanhando a CBN, bacana pessoal, valeu Marião. Pelo nosso WhatsApp você participa 991869070. Jogo bom, mas a torcida foi hoje complicado. Vamos Ponte, André Baldim, Vila Padre Anchieta, obrigado pela mensagem. Vai Macaca! E chega de brigar, torcida. O César Augusto Catarim manda aqui também pelo nosso WhatsApp. Valeu, rapaz. Boa noite, equipe CBN. 3 coisas. O Everton cansou. O Formiga, se jogar metade do que acha, vai ser bom.
E esse goleiro da Ponte não dá. É o Ademar, lá em Valinhos. Vamos, Macaca, escreve aqui. O Paulo, da Chácara da Barra, tá perguntando se o Eliel está no banco de reservas. O Eliel está no banco de reservas. Deixa eu consultar aqui rapidamente. Não está, hein? Não está no banco, viu, Paulão? Hoje não está relacionado. Estou em Madrid, ouvindo a CBN. Buenas noches, então, Almeida Caludo. Rapaz, que chique, hein? Diretamente de Madrid, ouvindo a CBN pelos aplicativos e também pelo YouTube Esporte CBN Campinas. Conhece Madrid, Fábio? Não conhece, infelizmente não conhece. Será que lá em Madrid também tem essas brigas de torcida assim também? Às vezes o bicho pega, né? Só que lá a punição... Mas no Santiago Bernabéu também, você acha que acontece? Lá a punição é rigorosa, né? Com Aqui certeza. no Brasil nem tanto. É isso aí, 9h41. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Vasco. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho o Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Vasco. Apresentação: Júlio Nascimento. 9h44. Os times estão voltando, mas rapidamente, Carlos Eduardo de Freitas com um comentário deste primeiro tempo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Carlão, Ponte Preta 1, Vasco também 1. Ok, Júlio, eu tava falando até com o Cabelo aqui, faltou malandragem a Ponte. Acho que se fosse um time mais matreiro, ela teria segurado esta vitória. Pecou realmente pela juventude, pela ansiedade, por querer mostrar. O torcedor, ele observou muito bem a situação do Igor Formiga. Vive uma fase muito legal, crescendo, ganhou seu espaço na Ponte Preta, mas às vezes se empolga. E o gol origina de uma saída errada dele, né? Poderia ter quebrado a bola, poderia ter simplificado o lance, mas quis fazer mais bonito, perdeu a bola e teve que cometer aí a falta que originou o gol. O Alisson também, na mesma situação, deixou o campo manquitolando. Então, às vezes, a Ponte peca pela juventude, pela maneira de querer mostrar o jogo, né? Então, se ela tiver um pouquinho de calma e se mantiver o ritmo do que foi no primeiro tempo, com a inteligência, principalmente nos primeiros minutos, eu vejo a Ponte em condições aí de conquistar a vitória frente ao Vasco da Gama. Muito bem, o comentário do jogo Ponte 1, Vasco 1.
Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E vamos para o segundo tempo, Carlos Cabela. Ponte Preta, Vasco. Carlos Cabela. Tudo pronto para o reinício do jogo, segundo tempo. De 1 para Ponte, 1 também para a equipe do Vasco da Gama. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, Vasco. Carlos Cabela. As duas equipes mexeram, daqui a pouquinho a Adriana Almeida confirma, porque a Ponte Preta vem pro campo de ataque, brigando pela bola lá pela direita. Luca fica com ela, carrega livre pela meia direita, rola pela intermediária. Leonardo domina, tem marcação em cima dele. Chega a marcação para fazer a roubada, sai jogando a equipe do Vasco. Tem substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças Segura, no Adriana, Vasco. porque o Vasco chega no campo de ataque lá pela esquerda. Peck dominou, fintou, carregou, linha de fundo. O árbitro para e pega a falta, é falta. O jogo tá parado, é falta. Vamos confirmar então substituições aí, Adriana. A primeira foi de quem sofreu a falta. O Figueiredo, camisa 15, está no jogo no lugar do 11, Gabriel Peck. O outro do Vasco que ficou no vestiário foi o 3, Léo Matos, para a entrada do 20, Matheus Ribeira. Na Ponte, 19, Amaral foi embora e deu lugar ao 32, Fraga. Muito bem. Só confirma para mim no Vasco, saiu quem? O Peck, quem mais? Léo Matos, camisa 3. Muito bem, tá marcado aqui então, substituições da equipe do Vasco que tem falta lá pela esquerda. É renta lateral da grande área, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá preocupado. O Kaique França é falta pro Vasco, minuto e meio, segundo tempo, que demora pra cobrança da falta. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Autoriza o Daronco, correu pra bola, batida, rasteira, chega a zaga da Ponte pra fazer o bela, tinha direito, era pro gol, hein? O Kaique estava na bola, mas o zagueiro cortou no meio do caminho. Sobra de bola no sistema defensivo da equipe do Vasco. Bola recuada lá atrás com o Thiago Rodrigues. Despacha para o campo de ataque. O lançamento é feito lá na ponta direita e ponta esquerda em cima do Formiga. Mais uma vez o Alisson chega para fazer a roubada. Tenta a finta, perde a bola. O Vasco voltou ligadão. Trabalha ali pelo meio. Figueiredo bota no campo de ataque. Lançamento foi feito. Chega por baixo para fazer o quarto. A zaga da ponta e bota para fora. Manual para o Vasco, que voltou em 220, hein? Então jogando tudo lá em cima do Formiga, hein? Tudo lá em cima do Formiga. Mais uma vez o arremesso manual comprado. Formiga briga pela bola. Tomou a finta. O Formiga vem Vasco pra cima. Lançamento feito. Linha de fundo. Bola rolada pra trás. Sobra de bola. Batida. Explodiu no zagueiro. Voltou. Mais uma vez. Matheus Ribeiro girou. Fintou. Bateu. Bola desviada. Foi pra fora, a bola não teve desvio, não, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, o Vasco em 2 minutos e 40 espremeu a Ponte Preta e tudo lá do lado direito da ponte. O técnico do Vasco, Emílio Faro, percebeu que o Formiga está inseguro no jogo. Ele colocou o menino Marlon Gomes para trabalhar ali, já levou vantagem em 2 oportunidades. Então tem que tomar cuidado, colocar os volantes ali para tentar fazer uma cobertura, que o Vasco começou a 100 por hora. Lançamento errado, a Ponte Preta bota para fora, remessa manual pro Vasco, lá para a esquerda. 3 minutos este segundo tempo, 1-1, placar do jogo. O Vasco vem para cima de novo, trabalha a bola lá pelo lado esquerdo. Chega a marcação, Ponte Preta, o árbitro para, pega uma falta, é falta. Falta em cima ali do jogador que chegava ali pela esquerda, era o Alex Teixeira. Falta já cobrada pela equipe do Vasco. Rola a bola pelo círculo central do gramado, já pela direita, Matheus Ribeiro. Fica com ela, fresquinho no jogo na perna direita, bota no campo de ataque, lançamento é feito, busca aqui pela direita a chegada do Raniel. Chega junto dele ali o Amaral, último toque do Ponte Pretano, escanteio que favorece a equipe do Vasco. Vem voando o Vasco pra cima da Macaca, Adriana Almeida. E já ganha o primeiro escanteio do segundo tempo no lado direito do ataque do Vasco. É o Figueiredo que vem pra cobrança pertinho da torcida visitante. Tem que acordar a torcida da Macaca para acordar o time em campo. Acorda a torcedor da Ponte, acorda o time da Macaca. Escanteio pro Vasco na cobrança, primeiro pau, desvio. Sai jogando a equipe da Ponte, Everton Ribeiro bota na frente, foi puxado.
Everton foi puxado ali pela camisa. O Alex Teixeira toma cartão na saída de bola. Ponte Pretana, Adriano Almeida. Ele parou um contra-ataque gigante que ameaçava puxar o Everton. E aí não teve como. Cartão amarelo para o Alex Teixeira do Vasco. Falta para Ponte no campo defensivo, 4 minutos de bola rolando neste segundo tempo. 1-1, placar do jogo, torcedor da Ponte, torcedor do Vasco, amante do futebol, manda recado aí, 991869070, é o nosso WhatsApp, também pelo YouTube, você pode interagir conosco, vai interagir mandando o seu recado da transmissão no somzão da CBN Campinas, tá dando eco a CBN com a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli, toca a bola a equipe da Macaca no campo defensivo, Fraga, toca a bola ali pelo meio, é o último homem, Ponte Pretano abre pela esquerda com o Fábio Santos, que devolve no Fraga, não toca a bola aí não brinca aí não brinca aí não. O Fraga rola a bola com o Matheus Silva lá pela direita, aperta a marcação na saída de bola aqui pro Vasco, Matheus despacha pro campo de ataque, faz o lançamento. O Luca tá sendo seguro lá, tá sendo puxado pela camisa. Toque feito, bola pra fora, arremesso manual pra Ponte, já veio o arremesso, a Macaca trabalha, campo de ataque, lá pela direita, Formiga vem com ela, adianta a marcação, bota na frente, saiu a bola, saiu com bola e tudo, Formiga, bola pra fora, manual pra equipe do Vasco. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A líder em aços no Brasil e no mundo é a ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Vai jogando o Vasco, já bota no campo de ataque, vai sobrando com o Matheus Silva, faz o domínio, tem o Fábio Sanches ali pelo meio, ele que recebe no sistema defensivo Ponte Pretano. Toca a bola aqui da Ponte Preta com o Fábio Santos. Devolve lá pela direita, Matheus Silva. Recebe 5:40. É o segundo tempo do jogo. Você está acompanhando aqui na CBN Campinas. Jogão de bola pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bota no campo de ataque a Macaca. Lançamento foi feito, sobra de bola. Com o Alisson pintou cruzamento, vem para a área. Todo mundo fica pedindo um toque ali no meio da grande área. Sua frente, Adriano Almeida. Não vi toque, vi lance normal depois do cruzamento do Alisson. E aí a defesa do Vasco afastou, é lateral para a Ponte. Arremesso manual para Macaca, o Formiga na cobrança, joga ali pro Luca, com o peito devolve no Formiga, domina, coloca no gramado, carrega a bola, dá um tapa nela, chega o central do campo, quem recebe é o Fábio Sanches, na perna canhota, já volta pela esquerda com o Arthur, tem a marcação para cima dele, faz a finta, carrega o Arthur, ajeita na perna canhota, busca alguém pro passe, joga ali pelo meio, era pro Luca, sobe de cabeça ali o Anderson Conceição para fazer o corte, o Vasco tenta sair jogando, o Fraga chega na bola, comete falta, chega atrasado, o pé sobra do jogador do Vasco, a falta anotada é falta que favorece o Vasco, ali pertinho do círculo central do campo, Carlão de Freitas, o Vasco, o técnico Emílio Far, ele conseguiu enxergar bem a Ponte Preta como estava no primeiro tempo e no intervalo conseguiu ajeitar o time do Vasco. E ele abriu aqui o Figueiredo pelo lado direito e o menino Marlon Gomes trouxe o Alex Teixeira mais por dentro, e o Raniel como finalizador. Está conseguindo anular as descidas do Formiga, a própria descida do Arthur também está sendo bem bloqueada aqui pelo Figueiredo. O Vasco melhor nesse momento que a Ponte. A Ponte aperta, rouba a bola, vem por ali com o Luca, Luca devolve lá pela direita, o Alisson deu uma pedalada, puxou pelo meio, carregou, encontrou o Elvis pela meia direita, levanta a cabeça, o 62 da Ponte, bota lá pela direita, Formiga de primeira, passou a linha de fundo pro Alisson, evita a saída, devolve com Formiga, fica com ela, a Ponte Preta trabalhando a bola, bota a rolada com Elvis novamente, devolve Formiga, domina, renta lateral do campo, levanta a cabeça, recua com o Matheus Silva, tudo isso no campo de ataque da Ponte, agora volta no sistema defensivo, ela recuada com o Fábio Santos, toca lá atrás com o Kaique França, na meia lua da grande área, goleiro Ponte Pretano ajeita na perna da canhota, devolve com o Fábio Santos, sai jogando pela esquerda, Ponte Preta vai buscando espaço para chegar no campo de ataque, não tapa na bola, lançamento feito no meio do caminho, quem faz o corte é o Figueiredo, bota a bola para fora em manual, quem favorece a Macaca, lá da esquerda, levanta o torcedor da Ponte, para cantar, para empurrar a Macaca, remesso manual cobrado, Everton com ela, finta bonita, o Everton foi puxado, é falta! Everton, uma finta desconcertante, ele foi puxado, recebe falta, é falta para cartão, Adriano Almeida. É uma falta para cartão, sim. O Matheus Ribeiro segurou o Everton, que já tinha ficado. O Everton já tinha tomado a frente. O Matheus Ribeiro foi lá, fez a falta e o Daronco deixou de dar o cartão. Falta perigosa para a Ponte, pelo lado esquerdo do ataque. Quem vai cruzar é o Elvis. Torcida canta, torcida empurra a Macaca que vem para cima. 8 minutos e 20 deste segundo tempo. Você acompanhando na CBN, aumenta o volume. Vem comigo, bom momento para a equipe da Macaca que vem para cima do Vasco. 1-1 é o placar, quem sabe agora o segundo da Ponte. O Elvis está na cobrança. Dois jogadores da barreira ali no meio da grande área. A falta vai ser cobrada do lado esquerdo. Ali entre a linha lateral da grande área e a linha lateral do campo. Todo mundo na área, bom momento para a Ponte. Elvis na cobrança, bateu fechadinho, o segundo pau foi lá,
dá um tapa na bola. Thiago Rodrigues tira o perigo da pequena área. Bota a bola pra fora, Mano Mal que favorece a Macaca. Tem pressa na cobrança. Recebe no peito, Formiga devolve lá pela direita. Trabalhando mais uma vez ali com o Alisson. Ajeita na perna canhoca, faz o levantamento. Vem marcação de cabeça a zaga do Vasco pra fazer o corte. Sobra de bola lá pela esquerda com o Marlon. Bota a velocidade, faz a finta, carrega pelo meio. Fraga ficou na saudade, ele bota a velocidade. Fez a ligação na frente com o Raniel. Fez a finta, fez o corte. Fábio Santos pontou, Figueiredo, bola rolada pelo meio. Em marcação, ponto e pretana. O Arthur corta, Fábio Santos e trava na hora H. Chega o Arthur pra sair jogando, é falta! Em cima do Arthur. Marcação ponte pretana. Em cima do lance, em cima da bola, travando a conclusão do Vasco da Gama, Adriano Almeida. E era um ataque fatal, poderia ter sido. E a defesa da Ponte Preta mostrou um poder de recomposição muito interessante agora. Travando o chute e aí na sequência o Fábio Santos ficou caído. O departamento médico da Ponte em campo para atender o jogador ponte pretano. Jogão de bola, você tá acompanhando o somzão da CBN Campinas. Você tá aqui no Moisés Lucarelli. Tá aqui no Moisés Lucarelli. Dá um sinalzinho com a lanterna do celular e falando, tô ouvindo a CBN, o somzão da CBN. Tá empatado o jogo, 1-1 é o placar do jogo, 1-1 é o placar da partida. Você acompanha aqui na CBN Campinas o toque de 10 minutos. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, é o segundo tempo do jogo. 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Majestoso. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Vasco. 1 também pro Vasco da Gama, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Libertadores da América no Maracanã, segue Flamengo 0, Corinthians 0. Pela Série B, Londrina 0, Cruzeiro 0, Sampaio Corrêa 0, Bahia também 0. Futebol, vamos CBN. Luca recebe falta, é falta para Macaca pela esquerda. O Elvis já vai lá para fazer a cobrança, Adriano Almeida. O Vasco vem parando todas as investidas de ataque da Ponte com falta. Mais uma vez aquela pelo lado esquerdo. E de novo ele, Elvis, agora um pouco mais distante do gol. Mas de novo vai vir bola para a área do Vasco. Tá mais do jeitão pro Elvis ali para a cobrança da falta. Pouquinho mais atrás, essa Elvis de perto da direita, vai para a bola. Levantamento no miolo da zaga, desvio de cabeça na rede pelo lado de fora. O Alisson de novo subiu para dar uma testada na bola. Ela passa rente ao travessão, vai na rede pelo lado de fora. Quase o segundo da Macaca, Adri. Um gigante, o Alisson, de novo. Ele aparece soberano na jogada pelo alto. Essa bola foi muito perto do ângulo esquerdo do goleiro do Vasco. Saiu por pouco. Segue 1-1 no Majestoso. Vamos ouvir o torcedor da Ponte Preta cantando. Aumenta o volume, CBN. Festa da torcida Ponte Pretana aqui no Moisés Lucarelli, 1-1 é o placar do jogo. 11 minutos e 50 desta segunda etapa. Tiro de meta vai ser batido lá pelo Thiago Rodrigues, vai repor a bola em jogo, vai despachar lá pro campo de ataque, de perto à direita, tão bicando a bola, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Leonardo, escora, ela vem pelo meio campo, briga por ela, o Zé Gabriel, rola a bola lá pelo lado esquerdo, sai jogando com o Anderson Conceição, bota na frente, Marlon recebe na ponta canhota, o Formiga vai pra cima na marcação, toma a finta de novo, o Marlon vem, carrega ali de fundo, sai com a bola e tudo. Carlão, mas o Formiga não tá dando conta não, hein? Vai ter que mexer o Hélio rapidinho, hein? Que fumaça esse menino do Vasco. Até coloquei aqui pra menino de 2003, né? Tem 25 anos. Tá jogando muita bola ali pelo lado esquerdo, colocando o Formiga para correr. O Formiga tá passando um apuro danado com ele. Se a Ponte não fizer uma cobertura, o Formiga não aprumar ali, o Vasco pode ganhar o jogo pelo lado esquerdo. Sai jogando a equipe da Ponte, vem pro campo de ataque lá descendo com o Arthur. Já bota na frente, para correr do lado esquerdo é o Everton, cruzamento na área, passa por todo mundo. Não tem ninguém no meio da grande área. O Lucas chega atrasado, sobra de bola lá pela esquerda com o Anderson Conceição. Já dá um tapa na bola, sai jogando, bola para fora, arremesso Emanuel que favorece a equipe do Vasco. Lá pela esquerda vai se ajeitando lá para fazer a cobrança com as mãos a equipe do Vasco. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Ponte vem pro campo de ataque, o Everton chega atrasado, mas a bola sobra com o Elvis, pintou o lançamento na área, brigou por ela, o Everton sobra com o Lucas, ajeita a bola rolada, com o Alisson, bico da grande área, perto da canhota, bateu o rasteiro, pega o goleiro. Todo mundo esperava o cruzamento ali no meio da área, ele experimentou pro gol, né, Adriano Almeida? Tá se sentindo confiante, né? E esse gramado molhado, tinha muita gente pelo meio do caminho, essa bola também teve chance de desviar.
mas nada disso. Um chute até meio fraco, rasteiro, que foi nas mãos do goleiro. Fica pedindo uma falta o Figueiredo. O Daronco diz que não foi nada. Leonardo com ela. Toca o Arthur. Devolve do Leonardo. Vai o Figueiredo pra cima do Leonardo. Leonardo inverte a jogada lá pelo outro lado. O outro lado que recebe o Formiga. Domina, coloca no gramado. Rola mais atrás com o Matheus Silva. Tem marcação pra cima dele. O zagueirão faz a finta. Finta bonita. Joga pelo meio. Trabalha a chegada. Vem mais uma vez o Leonardo com ela. O Leonardo, o Léo Mollison. Gira o corpo. Encontra o Arthur no peito. Domina, coloca no gramado. Joga com o Everton. Faz a finta. Carrega pela meia. Ali pela meia esquerda. Mais atrás com o Leonardo. Domina. Marcação encosta. Recua. Fábio Sanches. Chega o central do campo. Bota a bola lá pela direita com o Matheus Silva, ele faz o domínio, encosta a marcação pra cima dele, rola a bola mais uma vez ali pelo círculo central do campo com o Fábio Sanches. O Frasco vai se encolhendo na ponta e vai chegando, vem pro ataque, cuidado com o contra-ataque, viu, Ponte? Bola enfiada lá na ponta canhota, quem chega é Leonardo brigando pela bola, bola pra fora, manual pra equipe da Ponte. Leonardo chegou ali na briga de campo, o árbitro chama atenção, vai ter mexida da equipe da Ponte Preta, o Fecim tá fora do campo ali, vem Fecim daqui a pouquinho, hein? Vem Fecim daqui a pouquinho, o árbitro manda esperar porque vai trocar a equipe da Ponte. Vai mexer pela segunda vez a equipe da Macaca, o Fraga entrou no intervalo. Daqui a pouco, Elvis recebe, domina, toca, fez a tabela com o Leonardo, devolve pro Elvis, segue o toque é feito, meio da área, bola rolando, o Elvis ficou na cara do gol, rola a bola com o Everton, chegou batendo travado na hora H. Na chegada do Vascaíno para fazer o quarto, o Quinteiro chegou para botar para fora, Adriano Almeida. Mas estava impedido, o Everton estava à frente, depois o Daronco confirmou o impedimento no momento em que a Ponte Preta faz mais uma alteração. Então vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda mudança feita pelo técnico Hélio dos Anjos da Ponte Preta, foi embora o camisa 25, o Alisson, autor do gol da Macaca, para a entrada do 20, Fecim, camisa 20, tá no jogo. Toca a bola, a equipe do Vasco vem pro campo de ataque, o Fraga se estica para fazer a roubada, joga com o Formiga lá pela direita, escapa da marcação, o Marlon encosta, o Formiga carrega, recua um pouquinho mais atrás com o Matheus Silva. O Matheus Silva já recebeu, dominou, girou, volta lá atrás como Kaique França. Carlão, Fecinha em campo e o Alisson fora do campo. O Alisson cansou, talvez, aquele pequeno desconforto no intervalo tenha originado também essa saída, mas cansou, se desdobrou. Um leão em campo, realmente, ele coloca o Fecim para tentar neutralizar os ataques do Vasco pelo lado esquerdo, do lado de esquerdo de ataque do Vasco, com o Marlon Gomes e com o Fecim. Vamos ver se consegue bloquear e a Ponte equilibrar um pouco mais por aquele setor. Vasco sobe de cabeça para fazer o corte, ela vem pelo círculo central do gramado, o Fábio Sanches toca na bola, faz o desvio, ela vai sair, o Everton corre para evitar a saída do camisa 7 da Ponte, o torcedor gosta, ele faz o domínio, rola a bola ali pelo meio com o Leonardo, toca na bola, boa, Elvis em frente pro gol, batida para fora do gol, o canhão do Elvis sai tirando tinta da trave esquerda. Quase um golaço do Elvis, Adriano Almeida. Ele pegou do jeito que ele gosta, com liberdade, de frente pro gol. Teve condições de olhar o canto, mirou no esquerdo do goleiro Thiago Rodrigues. Por pouco, muito pouco, essa bola não entrou. Tiro de meta pro Vasco. 1-1, placar do jogo, 17 minutos, este segundo tempo. Você está acompanhando o Solzão da CBN Campinas em 99,1 FM, está acompanhando o YouTube, no portal CBN Campinas, no aplicativo da CBN, todas as plataformas digitais e também 99,1 FM, Sonsaço da CBN. Olha a bola, a equipe do Vasco, só que na contramão começa de novo lá com o Quinteiro e recua com o goleiro que é o Thiago Rodrigues, domina o goleiro na perna da canhota, o Luca vai para cima, o goleiro escorrega, ele dá um tapa na bola, escapa da marcação do Luca, mas a bola chega no Marlon, ele domina, rola ali pela meia, trabalha com o André Santos, toca na bola, vem pro campo de ataque, vai pra tabela, sobe a bandeira, impedimento foi marcado, dá vantagem a equipe da Macaca, Fábio Santos sai jogando errado, deu de presente ali pro André, sai jogando o Vasco, vem pra cima, bola enfiada pelo meio, árbitro para o jogo e pega falta. Falta ali pela intermediária, falta pro Vasco da Gama, o Hélio escorregou. Caiu até, o Hélio ficou tão bravo que ele escorregou e caiu aqui no local reservado pro técnico da Ponte, Adriano Almeida. Foi engraçado agora, joelhão no chão do professor Hélio dos Anjos. Ele se mexe muito, né? E esse gramado aqui tá chovendo. Essa garoa pelo menos desde as 7 horas da noite aqui no Majestoso. Então, ficou liso, feito um sabão, e aí o Hélio foi pro chão. E ele mostrou onde ele escorregou ali pro Guilherme, o filho dele, e falou assim, a drenagem aqui tá ruim, manda arrumar. Falta que favorece a equipe do Vasco.
Vai pra cobrança ali, vai se ajeitando. Figueiredo pra fazer a batida da bola. Todo mundo da meia lua da grande área, preocupado. Kaique França, torcedor da Ponte Preta apreensivo. Torcedor do Vasco, torcendo pra essa bola e pro gol. 18 minutos e 50, segundo tempo. 1-1, placar da partida. Autoriza Daronco, Figueiredo tá na bola. Vai pra bola, de perto à direita. Correu, bateu direto pro gol. Pra fora. Longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Sem perigo nenhum, né, Adriana? Longe, muito longe. Ah, muito longe. O Figueiredo deu todas as pistas de que ia queimar essa bola direto pro gol, mas ela foi totalmente sem direção. Tiro de meta, Kaique França já repôs a bola. Carlão de Freitas, que jogo é esse, Carlão? Grande jogo, uma atmosfera sensacional, parece final de campeonato, um jogo maluco. O Vasco começou melhor, a Ponte já equilibrou, o Vasco começa a gostar do jogo, sem dúvida alguma, dos grandes jogos da Série B. O Luca aperta a marcação para cima do Conceição. A bola vai para fora, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vai para a cobrança, tem pressa, joga ali com Formiga, coloca no gramado. O Luca tá do lado, ele faz o levantamento que vem para a grande área. Teve o desvio, o Elvis recebe a bola na meia lua da grande área. Faz a finta, escapa da marcação, bate o rasteiro para fora do gol. Satiro de meta. Abriu, ele bateu, mas pegou mão na bola, né, Bri? É, o Luca fez sinal aqui dizendo que não era a melhor opção, que ele estava livre. E aí o Elvis, ele ainda foi procurar, né, a melhor posição para chutar, achou que era a melhor opção, chutou para fora, tiro de meta para o Vasco. O Elvis está parecendo o Elvis Scheibe. Ele é fortinho, né? Fortinho, rapaz. Ele sempre foi, né? Desde os tempos do Oeste, Botafogo. Você tá vendo aí, Julião? É como eu falo pra você, Cabelo. Quando tiver um futebolzinho, uma peladinha só com magrinho, se tiver um gordinho no meio, preste atenção no gordinho, porque é o gordinho que é o bom. É, Júlio, você tá próximo dele aí, não parece o Elvis Scheibe aqui no gramado? Parece. E a categoria é a mesma, viu? É verdade, A categoria é a mesma. Grande Fábio Scheibe, nosso mini craque, que beleza. Arremesso mano cobrado, o Vasco trabalha no campo de ataque, fez a tabelinha, recebe de volta na frente o Matheus Ribeiro, tenta a finta pra cima do Leonardo, que chega, o Fraga levou o vencido, toca de bola, Alex Teixeira bota na cara do gol, Raniel fez a batida pro Cavadinha. Tá dando impedimento, torcendo o Vasco fica louca, torcendo o banco de reserva do Vasco fica maluco, mas eu achei que estava muito impedido, não era pouco não, era muito impedido. O Raniel, a gente vai ver no repeteco aqui e o VAR vai consultar, não é? Eu acho que estava muito impedido aí, viu? A gente vai conferir, muito impedido. Para mim, muito impedido. Para mim, muito impedido, o VAR vai consultar, mas o Bandeira já deu, o auxiliar deu impedimento no momento do lance, aquela história de deixar seguir o lance, não é? Mas para mim estava impedido sim. O atacante Raniel seria o segundo gol do Vasco da Gama, mas é para atenção, é para ter atenção, hein? Tá impedido. A TV passa agora aqui para o lance. Júlio, você tem uma visão melhor que a nossa aí, Júlio. Exatamente, Cabela, só esperando, né, a revisão do VAR, mas é um momento de preocupação, né? Um lance milimétrico, né? Milimétrico, de fato, o gol do Vasco pode ser validado. O Anderson Daronco vai para a cabine, viu, Cabela? Será? Impedimento acho que não, né? Impedimento vai na linha, né? Ele tá conversando com o VAR ali. O Kaique França tá com a bola lá no meio da área para fazer a cobrança da falta do impedimento. Ele tá fazendo exatamente esse sinal, né? Estamos alinhando ali o posicionamento dos dois jogadores para fazer o traçado da linha, né? Então, neste momento, muita atenção no Majestoso, viu, Cabela? O Daronco foi a posição de Zé Rico ali, né? Bota a mão no ouvido ali para ouvir o VAR. Tá conversando com o VAR, que demora. Será que nós vamos ter mais 60 minutos no segundo tempo aqui, Carlão? As linhas demoram, né? Pelo menos na primeira visão, com o replay da TV, dá a impressão que ele está em impedimento, mas milimétrico também. Agora, vai passar a linha, e tira a linha, e bota a linha. Mas é um momento de apreensão, sim. Não é certo aqui. A nossa visão é de impedimento, mas... Manda o VAR da linha na pipa aí logo, pô, pelo amor de Deus. O jogo tá parado, aliás, continua parado com revisão do VAR. O Daronco tá ali falando com a galera do VAR. O Adriano Milksivski é o árbitro do VAR. Tá lá analisando, botando linha daqui, linha de lá. Jogo da velha ativado, bolinha do lado, xizinho do outro. E essa demora toda é para definição se tá ou não impedido o lance do Vasco da Gama, que seria o segundo gol vascaíno aqui no Moisés Lucarelli. 23 minutos deste segundo tempo de bola rolando 1-1, placar do jogo até aqui, hein?
1 a 1 é o placar do jogo até aqui, hein? Será que eu vou ter que gritar gol do Vasco? Torcedor, você que está participando, está acompanhando, pode mandar seu recado aí no 991869070, nosso WhatsApp. Também pelo YouTube você interage conosco. Vai lá, manda recado, vai interagindo com a gente nessa noite de futebol bacana aqui no Moisés Lucarelli. Jogão bacana. 1 a 1 até aqui, pode ser validado o segundo gol do Vasco. Daron continua conversando e a gente continua aguardando. Mais de 3 minutos, hein? Dado impedimento no ataque do Vasco da Gama. Carlão, nós estamos bem de visão, Carlão. Tá vendo? A gente não precisa nem traçar as linhas, Cabela. Pois é. É muita demora, né? Muita demora, Cabela. 3 minutos. 3 minutos para definir se estava impedido ou não. Vem sair jogando a equipe da Ponte Preta lá pela direita com o Matheus Silva. Recebe falta, é falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola pra fora, remessa manual pra Macaca, vai ser cobrado ali pela esquerda. O Everton tá lá, o Arthur também. O Arthur chega na bola pra fazer a cobrança, o Everton tá na linha de fundo, o Lucas recebe na grande área, domina a bola, passa por ele, chega o zagueirão por baixo. Anderson Conceição rasgando no bico da bola, joga pra fora do campo. Outro manual que favorece a equipe da Macaca. O próprio Arthur vai na cobrança, faz a cobrança. O Everton fica esperando, o jogador do Vasco da Gama bota o corpo à frente da roubada, sai jogando. A equipe do Vasco na roubada de bola, bola enfiada no campo de ataque. Raniel sai na cara do gol, é Alex Teixeira, carrega pela direita, o Kaique França tá na bola, desvio da trave! Agora sobe a bandeira, o impedimento marcado. O Luca vai à loucura, né? Demora 1 ano e meio para fazer a marcação. Agora esse lance eu não sei não, viu, Carlão? Esse a olho nu eu vi que estava em impedimento. Estava impedido. A hora que deu o passe, já gritei, impedido. É, o auxiliar ouviu, mas não marcou. Mas não deu nem nervoso. Ih, pô, tranquilo, estava impedido há muito tempo. Sabe que você tá tomando, tem açúcar? Mas esse plastiquinho aqui, eu vou falar a verdade, né? Água a gente não bebe aqui, a gente chupa. Ah, tá louco. Pô. Só que agora o Luca, agora sério, agora. O Luca, ele dá o sinal de alerta aí pros caras. Os jogadores do Vasco estão se infiltrando no sistema defensivo da Ponte, que está fazendo a linha, e a Ponte está correndo muito risco. Daqui a pouco não vai ter impedimento, não. Leonardo tá fazendo falta. O Amaral tá fazendo falta. O Alisson tá fazendo falta. Sim, tanto é que o Vasco cresceu. Quase que faz 2 gols, né? Um fez, acabou invalidado, e o outro quase foi na trave. Fez sim, recebeu, dominou, tocou, sobra de bola com o Luca lá pela direita. Bico da grande área, ele já faz o domínio. Tá passando lá pela direita o Formiga. Recebeu, dominou, devolveu mais atrás. A bola chegou com Fraga, caminhou, invadiu a área, carregou na linha de fundo, tropeçou na bola, correu, pintou o cruzamento. Ela vem pelo meio, sobra ali na coxa do Arthur, ajeita na perna da canhota, batido, desvio, pra fora do gol! Escanteio que favorece o árbitro tá dando impedimento, é isso, Adriano Almeida? É, ele viu o impedimento do Luca no chute. O chute do Arthur, que tinha um bom endereço, mas aí essa bola também desviou no meio do caminho e o impedimento foi marcado. Tem informação chegando 26 minutos e 40 aqui no Moisés Lucarelli. Informação com você, Fábio Scheibe. Em Maceió, o CSA abre o placar contra o Brusque. Agora CSA 1, Brusque 0. Vai repor a bola em jogo o Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco da Gama. 1 a 1, placar do jogo. Estamos chegando a 27 minutos desse segundo tempo. Falta de tiro de meta batido. Vem bola para o campo de ataque, sobe o Fraga, não acha nada. Sopra de bola. Opa! O árbitro parte, pega uma falta do Alex Teixeira em cima do Fraga. O Fábio Sanches reclama, o Fraga abre o braço, a falta vai ser cobrada, tem pressa, Ponte Preta, bola rolada, sai jogando pela esquerda com o Fábio Sanches. 27 e 20 neste segundo tempo, 1 a 1, placar do jogo. Amanhã, 11h30 da manhã, toda a repercussão desse jogo da Macaca, frente à equipe do Vasco, às 4 da tarde, uma repercussão mais completa, com 1 hora, no CBN Esportes, segunda edição. Toca a bola na equipe da Macaca, é pela esquerda, vem trabalhando, Fábio Sanches sai jogando com ela, vem carregando para o campo de ataque, deu um tapa na bola, no meio do caminho, faz o corte, o Arthur briga, Fábio Sanches recupera, joga no peito do Everton. Opa! O Everton foi atropelado ali pelo Figueiredo. É falta que favorece a Macaca pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. É uma falta dura do Figueiredo para cima do Everton. O Everton tá fazendo a festa aqui pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. E agora, mais uma vez, uma falta. Elvis se prepara para a cobrança. Daqui a pouquinho veio 21 na equipe do Vasco. É falta que favorece a equipe da Macaca. Lado esquerdo, o Elvis está na cobrança. Vem bola para a grande área, pintou levantamento lá no segundo pau. Subiu o goleiro para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe vascaína.
Fala sem muita pressa o Thiago Rodrigues, hein? Pra sair jogando pela direita, agora sim. Sai jogando ali com o Matheus Ribeiro. Recebe o camisa 20 da equipe do Vasco. Rola a bola com o Figueiredo, adiantou demais. Chega o Elvis por baixo na roubada de bola, comete falta. Jogo tá parado, é falta pro Vasco da Gama, agora sim. Vai ter a substituição no Vasco da Gama. O 21 ali vai entrar, enquanto a Adriana vai acertando, vai ajustando lá. Quem tá entrando, quem tá saindo. Carlão de Freitas, tá gostando do jogo, Carlão? 28, 1-1. Gostando muito. Jogo em aberto, a Ponte procura o gol, o Vasco retoma, o Vasco com um posicionamento um pouco mais defensivo, mas se utilizando dessa linha que a Ponte está montando aqui, tanto é que quase chega ao segundo gol em 2 lances, né? Mas um jogo muito equilibrado, a Ponte buscando jogar mais aqui pelo lado esquerdo agora com o Arthur, o Vasco consegue neutralizar, jogo muito em aberto, jogo muito bom aqui no Majestoso. Adriano Almeida tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança no Vasco. Foi embora o camisa 9, Raniel, autor do gol vascaíno, para a entrada do 21, Eguinaldo. Eguinaldo, camisa 21, tá no jogo. Eguinaldo é a grande revelação do Vasco da Gama, tá em campo, hein? Tá em campo, Eguinaldo. Toca a bola aqui da Ponte, vem pro campo de ataque, desvio é feito, arremesso manual para Macaca, lado esquerdo, se ajeita ali pra cobrança, o próprio Elvis, joga na bola, boy do gramado ali com o Arthur, ajeita, aperta a canhota, devolve, ô Arthur, passe assim é perigoso, viu, Arthur? Bola desviada, bola pra fora, arremesso manual já cobrado, Everton recebe lá no cantinho do escanteio, dá um tapa na bola pro Elvis, na linha de fundo, briga pela bola, Zagueirão vai lá, ele vibra, olha pro Elvis e é só tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. Ele vibrou, quem chegou ali na verdade foi o Guinaldo, né, que tava lá. Era o zagueiro, não era o Guinaldo que tava lá. Ele protege a bola, joga o corpo em cima do Elvis, vibra, olha pro Elvis, olha que ele vê ali o Elvis Scheiber, ele fala melhor ficar quieto. Foi o Andrei, não foi? Foi o Guinaldo, né? É, a rasteira verde também, é verdade. Foi o Eguinaldo, mas ele deu uma encarada bacana no Elvis, hein? Pois é. Lá Felipe Melo aí, pro Fábio Scheibe, ele que gosta, lá Felipe Melo. Pois é. Fábio Scheibe gosta de Felipe Melo, Fábio Scheibe? Já gostou mais, né? Hoje não tanto. Um pouco menos. Joga muita bola, viu? Você saiu bem. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo. Estádio Moisés do Canene, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaco, o Alisson marcou. Vasco. Daniel empatou pro Vasco, 1 pro Vasco, 1 pra Macaca, vem Ponte. Everton na roubada de bola ali pela esquerda, tem marcação em cima dele do Quinteiro, comete falta, o jogo tá parado, é falta pro Vasco. Aqui, 1-1, placar do jogo, central da bola, Fábio Scheibe. Pela Libertadores da América, intervalo de jogo no Maracanã. Flamengo 0, Corinthians 0. Pela Série B, o Sampaio Corrêa abre o placar contra o Bahia. Sampaio Corrêa 1, Bahia 0. Futebol, vamos CBN. 31,5. Bola rolada, bola tocada no campo de ataque. Vem Fábio Santos por baixo para fazer o corte. A tabelinha feita, bola enfiada lá no meio da grande área. Preparou a batida. Kaique França. Reginaldo enfiou o pé na bola. O Kaique fez uma defesaça. Bota para fora em escanteio. Adriano Almeida. Que bola do Kaique França, que bola do Eguinaldo. Uma bomba, quase o segundo do Vasco. Daqui a pouco eu confirmo o público e renda, porque agora tem escanteio pro Vasco. Figueiredo tá na cobrança. É o 6º escanteio do jogo, 3 para cada lado. O Figueiredo da batida. Levantamento, primeiro pau, sobe de cabeça. Zaga da Ponte para fazer o corte de bola para fora. É manual que favorece a equipe do Vasco pela direita. Vai lá, Adriano Almeida, público e renda. Público total no Majestoso, 8.103. 8.103 pessoas para uma renda de R$ 122.665. 8 mil, pouco mais de 8 mil pessoas essa noite aqui no Moisés Lucarelli. E continua aquela chuvinha fina chata desde o começo do jogo, né, André? Sim, ela não para de jeito nenhum. Já tá tudo molhado por aqui. Olha o Vasco, vem bola pro campo de ataque, cruzamento na área, Formiga se estica de cabeça para fazer o corte, ela sobra lá pela direita, sai jogando a equipe da Ponte Preta, lado direito com Fecim, Fecim recua com Formiga, Formiga ajeita na perna direita, já bota no campo de ataque, lançamento é pro Elvis, desvia de cabeça, ele buscava lá na frente o Luca, quem chega antes foi o Anderson Conceição, sobra de bola com Fábio Santos que corta, faz o corte na zaga, Ponte Preta que vem descendo com o Arthur pela esquerda, dá uma pedalada em cima da bola, vem Figueiredo por baixo para fazer
fazer o corte, bota pra fora. Manual pra Ponte Preta, lado esquerdo. Já faz a cobrança. O Elvis recebe, coloca no gramado, tem a marcação pra cima dele ali pela direita. Quem chegava era o André Santos. Bota a bola com o Elvis, mais uma vez com ela em cima da linha divisória do campo. Lançamento é pro Everton na ponta esquerda, dominou, colocou no gramado, marcação pra cima dele pra fazer o desvio, botar pra fora. Escanteio para a equipe da Macaca, lado esquerdo. Macaca vai mexer de baseado, hein? 13, 28 e 18. Viu uma penca aí, ó. Quanta gente. Daqui a pouquinho vai matar 5 substituições. O Hélio dos Anjos quer a vitória. O técnico da ponta, escanteio para Macaca. O quarto do jogo, Elvis na cobrança, aperta a direita, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça. Ponte Preta. Da Ponte. O desvio no primeiro pau, o Fechinho entrou na segunda trave, mandou pro fundo do gol. Fechinho, camisa número 20. Ele botou pro fundo do gol. A Ponte Preta passa à frente de novo, faz o segundo, a Macaca tá na frente, Fechinho. 2 pra Ponte, 34 minutos deste segundo tempo. 1 pro Vasco, Adriano Almeida. O dono das assistências, Elvis. Ele de novo, numa cobrança de escanteio perfeita, fechadinha. No desvio do primeiro pau e depois, lá, sozinho, com a rede vazia, já ia a bola pra ele. O atacante Luca, camisa 10, faz o 10º gol dele na Série B. Faz o L, festa com a torcida e coloca o 2 no marcador da Ponte. A Ponte na frente de novo, 2-1. Aí, portanto, a Ponte Preta faz o segundo gol, a equipe da Macaca. Tá na frente a Ponte, 2-1, a Macaca ganha o jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Vasco, que vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pelo lado esquerdo. Trabalha a chegada no campo de ataque, Zé Gabriel com ela, rola a bola mais atrás com o Anderson Conceição. O Anderson Conceição bota no campo de ataque, lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo, quem chega é Formiga para fazer o desvio, a bola subir, desceu. O Vasco aperta, perde o jogo, a Macaca tá ganhando. Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito lá do lado esquerdo, trabalhando a equipe do Vasco mais uma vez. Sassaricou de um lado de outro, trabalhou de um lado de outro, vai ajeitando, vai carregando, a bola chega na linha de fundo. E lá na linha de fundo, quem chega para ficar com ela, mais uma vez trabalhando lá do lado esquerdo, é o Alex Teixeira. Ele faz o domínio, gira de um lado de outro, trabalha mais uma vez, a bola tocada, cheio do corte para fazer a zaga da Ponte Preta. Adriano Almeida, só para confirmar, não foi Fechinho, então foi Luca, é isso? Isso mesmo. Luca, o autor do gol. É que no desvio do primeiro pau, o jogador que entrou no segundo pau, não deu pra ver, né, Carlão? Esse segundo gol, Luca, artilheiro da Macaca. Cololô lá dentro, né? Pois é. O importante é que a Ponte faz 2-1, Carlão. Com certeza, no momento em que o jogo estava complicado, o Vasco assustando nos contragolpes, aí a importância de você ter o cara da bola parada, né? Um escanteio venenoso, praticamente um gol olímpico, né? E aí houve desvio e o Luca colocou pra dentro, um gol super importante. Agora aquela coisa, Cabela, a Ponte vai ter que ter maturidade nos minutos finais, não se deixar impressionar pela atmosfera do jogo, a festa que a torcida está fazendo, tem que se concentrar no jogo para segurar esse resultado que é de suma importância. Substituições da equipe da Ponte Preta. Daqui a pouquinho, Adriano Almeida confirma as substituições do jogo. A torcida canta. Vamos ouvir. Torcedor da Ponte Preta está cantando, fazendo a festa. O sistema de som tá falando aí, mas agora sim, dá para ouvir. Torcida Ponte fazendo a festa aqui no Moisés Lucarelli. 2-1, Ponte tá ganhando o jogo, a Ponte tá na frente. Tem arremesso manual, é pro Vasco lá pela esquerda, quem chega na cobrança lá do lado esquerdo, lá do outro lado, quem vai chegando, se ajeitando lá, é o André Santos, tá lá na cobrança. Ele toma licença, faz o arremesso, joga no campo de ataque, chega por baixo, o Fábio Sanches, gigante, na saca Ponte Pretena, fez o quarto da primeira, briga pela bola no segundo lance, briga por ela e fica com a bola parada, falta que favorece a equipe da Macaca. Conferindo substituições do jogo, Adriano Almeida. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. 2 na Ponte primeiro.
Foi embora o 22, Igor Formiga. Para a entrada do 13, Bernardo. Quem também foi embora foi o Everton, 7. Para a entrada do Nicolas, 18. E pelo Vasco foi embora o Zé Gabriel, 23. Para a entrada do 27, Bruno Tubarão, estreante. Olha o Vasco da Gama, toca a bola dentro da grande área. Fábio Sanches por baixo para fazer o corte. Sai jogando a Ponte Preta, sobe de bola com o Nicolas. Lado esquerdo, já bota a velocidade. Levanta o torcedor da Ponte, vem Nicolas. Carregou na Ponte Preta no contra-golpe. Bola tocada ali pelo meio. O Elvis tentou o toque de primeira, sobe de bola, batida. Camisa número 20. A Ponte Preta amplia o placar, faz o terceiro a 39 minutos do segundo tempo. Festa do Moisés Lucarelli, festa do Majestoso, festa da torcida Ponte Pretana, que canta, vibra, pula, empurra a macaca pra cima do Vasco da Gama. A Ponte faz 3-1 pra cima do Vasco com Fecim, Adriano Almeida. Um gol com mérito do técnico Hélio dos Anjos, que soube usar o banco de reservas no momento certo. Um contra-ataque puxado pelo Nicolas. Muito rápido, essa bola passa pelo maestro Elvis, que ainda tenta dialogar com o Luca, mas aí ela vem limpa pro Fecim, que ainda tem uma velocidade, tá pronto, tá novo, vindo do banco de reservas. Ele coloca uma bomba na bola e praticamente liquida a partida. 3-1 Ponte. 3-1 para Macaca, Macaca na frente, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. 8 bilhões de reais investidos no Brasil. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Festa Ponte Pretana, Ponte faz 3-1, Carlão de Freitas. Olha que o torcedor Ponte Pretano está em êxtase, Carlão. Cara, que espetáculo, sensacional. A Ponte praticamente encaminha a vitória numa jogada linda. O Elvis brilhando, né, nesses últimos minutos. Cobrou o escanteio que originou o segundo gol, deu passe pro Luca. Que coisa linda, sem dúvida alguma, uma jornada maravilhosa da Ponte. A torcida, toda uma atmosfera que colabora para esse resultado. Vai mexer a Ponte Preta mais uma vez, o Elvis está caído, Maca entra em campo, a Ponte ganha, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 3, eu disse 3 pra Ponte. Vasco. 1 pro Vasco, central da bola, Fábio Jaime. Pela série B do Brasileiro, o Londrina faz 1-0 no Cruzeiro. O resultado, a Ponte Preta está indo a 29 pontos, a 10 pontos do Vasco, que é o último time da zona de classificação para a fase Série A do Brasileiro. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado, o Elvis, a Maca chega lá, o Elvis levanta e está caminhando fora do campo. Camila. Quando vai substituir? Vamos, diga, primeiro você, Adriano Almeida, diga. Só um detalhe que boa parte da torcida do Vasco já deixou o Majestoso, pelo menos metade da arquibancada vascaína já não está mais dentro do estádio. Vamos lá, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Substituição na Ponte, foi embora o camisa 62, Elvis, para a entrada do 8, Wesley. Wesley, camisa 8, tá no jogo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, bota a bola no campo de ataque no meio do caminho. O Anderson Conceição faz o quarto e devolve a bola do Vasco na gama no campo de ataque. Tá, o jogo parado, falta pro Vasco ali para intermediária. Falta que favorece a equipe Cruz Maltina. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais.
O torcedor continua, aliás, o torcedor Ponte Preta não para de cantar um segundo sequer aqui no Moisés Lucarelli. O torcedor canta, pula, vibra, empurra, Ponte Preta. Vasco tem falta ali pela meia esquerda. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Figueiredo. Na perna direita para fazer a batida, 2 jogadores ficam na barragem no Mano Fecinho e Luca. Todo mundo em cima da linha do grande área. O Kaique França está preocupado lá, agachado no pé da trave, ajeitando a barreira. É falta para a equipe do Vasco. 43 minutos e meio deste segundo tempo. É falta para o Vasco. Nós vamos com 50 minutos mais ou menos em segundo tempo. Pelo menos 50. É falta que favorece o Vasco. Está lá o Figueiredo para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro. Ao som da torcida Ponte Preta no Vasco. Vem na cobrança de falta batida. Kaique França espalma o goleiro. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez o Vasco se mantém no campo de ataque. Vai fazendo a pressão ali. Só acompanha. A marcação Ponte Pretana. Tem o Luca brigando pela bola. O Fecinho também briga pela bola. No carrinho, o Fecinho faz uma finta desconcertante. O Vasco fica nervoso. A Ponte bota na roda. Tem o Lé em campo. E a Ponte vem pra cima. Carrega a bola. A velocidade da Macaca lá pela direita. No Fraga que chegava por ali. Marcação vascaína chega pra fazer o corte da roubada de bola. Bola recuada. Pra começar de novo lá atrás. Tudo de novo com a zaga do Vasco. 44 minutos deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão tá apanhando da água. Aqui a gente não bebe água, aqui a gente chupa água. Você tem que tomar de golinho em golinho. Esse negócio aqui você tem que tomar de uma vez, velho. Pelo amor de Deus. Molha toda a calça. Ô, louco, Carlão. Verdade, cai tudo, espirra tudo, caderno, molha tudo. Ainda bem que no meu notebook não, hein? Toca a bola, a equipe da Macaca no campo de ataque. Vamos ouvir o torcedor da Ponte. Vamos ouvir o torcedor da Ponte. Tá ganhando 2 jogos aqui no Moisés Lucarelli, 3-0 no Operário, 3-1 no Vasco da Gama, empatou fora de casa com o CRB. Mais 7. Vamos a 52, a Ponte Preta vai reagindo, vai ressurgindo das cinzas a Macaca nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um descenso no Campeonato Paulista, briga em alto nível neste momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a equipe do Vasco que vem para o campo de ataque, bola rolada, lá pelo lado esquerdo, o Marlon com ela, faz a finta, ginga de um lado, ginga de outro, a bola tocada na linha de fundo, tem marcação, área do Bernardo, chega por baixo, faz o corte, quem vem, dá um tapa na bola, é o Fraga, a bola tá ali no meio da área, tem 2 bolas ali, o Daroco não manda parar o jogo não, segue o jogo, sobra de bola com o Lucas, ele toca mais atrás com o Wesley, faz o domínio, prende a bola, administra o jogo ali pelo meio, toca do Lucas, faz a abertura com o Fecinho, torcida grita, vamos ouvir. A torcida Ponte Pretana fazendo a festa aqui no Moisés Lucarelli. 46 minutos é o segundo tempo. Vasco vai mexer de novo, hein? Vasco vai mexer pela última vez ali. Daqui a pouquinho tem troca da equipe do Vasco da Gama. Daqui a pouquinho tem troca da equipe do Vasco. Olha a Ponte. O Nicolas antecipou bem, roubou a bola, carregou linha de fundo, tentou o cruzamento, bateu em cima do marcador. A bola vai para fora. Escanteio que favorece a Macaca pela esquerda, Adriano Almeida. É mais um escanteio agora ganhado pelo Nicolas. Na força, na velocidade, ele não tem pressa nenhum. Ajeita a bola para o Wesley. Wesley caminhando com toda a tranquilidade enquanto o Vasco vai fazendo mais uma mudança. O Vasco vai mexer mais uma vez, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o 7. Alex Teixeira para a entrada do 97, Fábio Gomes. Fábio Gomes, camisa 97, tá no jogo. Fábio Gomes tem escanteio para Macaca, o Wesley está na cobrança, é lá pelo lado esquerdo, vem bola para grande área, quinto escanteio do jogo para Macaca, o Wesley correu para a bola, faz a batida, primeiro pau, sobe a zaga do Vasco para fazer o corte de bola para fora. Escanteio é mais um para Macaca, é o 6º do jogo para a equipe da Ponte, hein, Adriana? E mais uma vez o Wesley, ele tá tentando cobrar fechadinho, porque tem muita gente fechando por ali, no momento em que eu escutei uma bomba. Muito cuidado com a saída do estádio aos torcedores. Ai, meu carro tá daquele lado lá. Ai, meu Deus. Bombas e mais bombas. Escanteio cobrado, levantamento da grande área. Sobe a zaga do Vasco. Era o Quinteiro que estava lá no meio da pequena área para fazer o corte. E já virou. Corre de novo. Já virou, corre. Estão jogando pedra para dentro do estádio. Torcida do Vasco faz a briga lá fora. A torcida Ponte Preta vai reagir. O torcedor da Ponte vai deixando
E estão jogando rojão, estão jogando bomba pra dentro do campo. Estão jogando bomba pra dentro do campo. O torcedor tá saindo em desespero ali da arquibancada na geral Ponte Pretana. É uma pena a gente ver depois um jogo tão bonito. Um jogo tão bacana aqui no Moisés Lucarelli. Tivemos briga no início do jogo. Baita do jogo. E ao fundo você ouve aí as bombas que vão estourando aqui dentro do Moisés Lucarelli. E estão jogando bomba de fora do estádio para dentro da torcida Ponte Preta. Ou seja, é a torcida do Vasco que está do lado de fora. Por isso que deixou o campo antes, né? Vasco vem para cima, trabalha a bola lá para a esquerda. E as bombas continuam. Lá do lado de fora, as bombas continuam. Levantamento da área, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Final de um jogo tão bacana, né, Carlão? Final de um jogo tão legal. Vamos ter uma saída de campo preocupante. Rapaz do céu, muito preocupante. O carro tá aqui atrás também? Não, o meu tá um pouco mais afastado, mas realmente preocupante, né? Que selvageria, que lamentável. Um jogo tão bonito, um dos mais lindos dentro de campo, né? Em se tratando de Série B, mas fora dele, um espetáculo deprimente. É uma pena um Vasco da Gama, um time tão grande, dentro do G4, postulante ao acesso na Série B, e a torcida, infelizmente, tendo atitudes. Tô falando do Vasco, mas a torcida da Ponte também tá brigando, também tá fazendo a parte dela. Tem cartão amarelo pro Fábio Sanches, é isso, Rodrigo? É, exatamente. O Fábio Sanches foi amarelado e ele estava pendurado. Não entra em campo com a camisa da Ponte no próximo jogo contra o Brusque, sexta-feira, fora de casa. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, Figueiredo escora de cabeça, Fábio Sanches vai para repor a bola em jogo para Ponte Preta, o Arthur bota para fora, recebe falta. É falta que favorece a equipe da Macaca. É falta aqui pela esquerda. O Arthur vai chegando ali para a cobrança. 50 minutos. Segundo tempo, finalzinho de jogo. Finalzinho de jogo. A ambulância está saindo aqui do canto. A ambulância vai deixando o campo antes do término da partida. Adriano Almeida, se você puder conferir aí se tem alguma emergência do lado de fora. Eu não sei não, hein? Falta cobrada, vem bola para o campo de ataque, lançamento feito lá na frente, Nicolas de cabeça escora, vai chegando o Anderson Conceição ali pelo meio, para ajeitar na perna canhota, despacha para o campo de ataque, vem Fábio Sanches de novo, de cabeça para fazer o quarto, o Arthur toca na bola no campo de ataque, Nicolas recebe no peito, coloca no gramado, protege a bola, sai com a bola e tudo, arremesso manual para o Vasco. 50 minutos e 40, reta final de jogo aqui no Majestoso. 3-1, a Ponte está ganhando. Arremesso manual cobrado, o Arthur faz o quarto, ela volta com o Figueiredo, faz a finta por baixo, Leonardo corta, vibra, bota a bola para fora, manual para o Vasco. Figueiredo vai para a cobrança, vai chegando ali o Matheus Ribeiro para a cobrança com as mãos, o cabeça número 20 do Vasco, faz a cobrança com o Quinteiro faz o domínio, tem marcação ali do Luca para cima dele, final 50 minutos do segundo tempo, Luca correndo na marcação, Arthur briga pela bola, tá ali à frente dele, quem chega é o Wesley, aperta a marcação, joga a bola para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli, já passamos de 51, é o último giro do ponteiro, o Arthur tá sentindo, hein? Aqui à nossa frente o Arthur tá sentindo, camisa número 15 da Ponte, 3-1 a Ponte, conquistando um resultado importantíssimo, a Ponte conquistando um resultado pra lá de importante, 3 pontos contra o Vasco da Gama, faz 3-1 no placar, cresce a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, tiro de meta batido, vem para o campo de ataque da Macaca, sobe a zaga do Vasco, rechaça por ali, quem vem brigando é Matheus Silva, levanta o pé demais, comete falta, é falta pro Vasco, tem pressa na cobrança, o Fraga bota ali o pé à frente e vai dar cartão, deu cartão ali pro Matheus Silva, é isso, Adriano Almeida? É isso mesmo, amarelado, outro zagueiro da Ponte, camisa 4, Matheus Silva, pelo menos ele não estava pendurado. Eu já ia perguntar para você se estava pendurado também, não é? Tem outra agora, do Fábio Sanches, nossa senhora, olha o Rojão, Deus do céu. Mas o Fábio Sanches acho que já forçou o cartão, né? A Ponte tem o Brusque e depois o Derby, né? Exato. Certeza que forçou o cartão. Mais um. Tem mais um minuto, portanto, vamos a 53, já passamos de 52, Fábio Sanches por baixo, faz o corte, na perna da canhota, faz o bico da bola, sobra lá com o Quinteiro, já faz o lançamento, o zagueiro da equipe do Vasco, levou por Figueiredo pela direita, recebe no peito, o Arthur vai na briga pela bola, Figueiredo fica com ela, dá uma cavadinha, vem Fábio Sanches para fazer o corte, e o Wesley dá o bicão, joga para fora do campo. Arremesso é manual pro Vasco pela direita. Vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Chega por baixo, brigando por ela o Fraga. Sobra de bola com o Figueiredo. Toca na bola, Fraga por baixo, faz a roubada. Nicolas vem brigando por ela. No bate-rebate, no perde, ganha na bola prensada. Caiu no gramado, levanta. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Deu uma carga. 3-1 pra Ponte Preta. A
torcida faz festa, junto com os jogadores da Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Adriano Almeida tá lá esperando os jogadores deixarem o campo, mas acho que vai demorar um pouquinho, viu, Dri? Ah, vai demorar um pouquinho. Eu vou voltar com vocês aí se vocês quiserem adiantar alguma programação, porque os jogadores ainda vão levar um tempinho para deixar o gramado. Eu vou passando a bola lá pro estúdio. Vem chegando aí Central da Bola. Júnior Nascimento. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. E agora toda a preocupação, né? Na saída dos torcedores também, a CBN acompanha a ida do torcedor para casa depois de uma grande vitória da Ponte Preta contra o Vasco. Vitória muito grande da Ponte contra um time que está no G4, 3-1, jogando bem, festa da torcida, apesar dos pesares, a Macaca precisa ser enaltecida hoje por essa construção de 3 pontos importantes na sequência da Série B. E até antes de voltar com a Adriana no gramado, tem informação no Maracanã, Fábio Scheibe. É verdade, Júlio. Pedro abre o placar para o Flamengo. Flamengo fazendo 1-0 no Corinthians, ampliando sua vantagem no confronto. Agora o Corinthians precisa fazer 3-1 para levar para os pênaltis. Uma diferença de 2 gols para levar aos pênaltis essa partida. Maravilha. Adriana, assim que tiver alguém no gramado do Majestoso, pode nos acionar. O Luca tá falando com a televisão. Vamos acompanhar, Elton Grimaldi? Começo do segundo tempo, acho que a gente teve um pouco de dificuldade, mas depois conseguimos equilibrar. Conseguimos vencer, cara, o mais importante, vencemos uma grande equipe e a gente tá numa ascensão aí importante, a equipe tá de parabéns, porque não é fácil vencer o Vasco e vencemos, acho que comandando boa parte da partida. Muda. Muito bem, então a palavra do Luca ainda conversando com a televisão, vamos acompanhar aqui o que responde o Luca sobre esse resultado positivo. Vamos trabalhar dia a dia, né? Certos momentos fomos totalmente desacreditados. Tomamos muita pancada aí durante o processo, mas a equipe tá, como eu falei, tá numa crescente importantíssima, num momento importantíssimo, e tem que ser ressaltado isso, porque é uma competição muito, muito complicada, muito difícil. Muito bem, tá então a palavra do Luca, a situação de momento, Adriano Almeida. Jogadores vão começar a deixar o gramado agora, Júlio, e eu vou ver aqui, falar com o capitão, o Fábio Sanches. Fábio, um jogo pegado, jogo emocionante, mas no final prevaleceu a Ponte Preta em casa. A gente fez o nosso mesmo jogo que a gente vem fazendo, né? Aqui em casa e fora. O nosso time é um time com muita intensidade, né? A gente procura pressionar bem a equipe deles. E independente de quem vem jogar aqui, né? Vasco ou qualquer outra equipe, a gente tem que fazer o trabalho que a gente vem fazendo durante a semana, né? Nos treinamentos, então... hoje deu certo, a equipe fez um excelente jogo e a gente vai continuar por mais no campeonato, a gente vai sonhar até o final. Aquele amarelo foi pra já ficar zerado pro derby? Quem entende aí um pouquinho de futebol sabe, né? Tá aí o Fábio Sanches, então, deixa eu ouvir o Everton, que também fez uma grande partida hoje. Cara, o time mereceu pelo que jogou, desde o primeiro tempo, uma pegada muito grande, o torcedor também tá de parabéns. Agora é pensar no próximo jogo. Tá aí o Everton, você já se sente 100% na sua forma física? Claro que tá faltando um pouquinho ainda, né? Tava um tempo sem jogar, mas com uma festa desse torcedor, acho que não tem como você não dar vida. Tá bom, obrigada ao Everton, atacante da Ponte, que hoje também foi muito bem ali pelo lado esquerdo. Deixa eu ouvir agora o Kaique França. O nosso trabalho está sendo bem feito, que nada é por acaso, e eu fico muito feliz com a sequência minha e da equipe. Tá legal, hein? Kaique, torcedor no final falou, o derby vem aí, o bicho vai pegar. A próxima vez que vocês voltarem nesse gramado vai ser para enfrentar o maior rival. Qual que vai ser a sensação? A Ponte já pensa nisso? Na verdade, a gente tem um jogo antes, né? Que é um adversário direto, que é o Brusque. E antes do derby a gente está pensando nesse jogo, apesar da gente saber de toda a importância do derby, sabe que é um jogo diferente, que é um campeonato à parte, mas a gente vai ter a semana inteira cheia para pensar no derby, então no momento a gente está pensando no Brusque. Gol do Vasco ali, a movimentação dentro da área acabou te traindo na hora que o Alex cobrou a falta? Na verdade, pelo que eu conversei até com a arbitragem, ele desvia na bola, né? E acaba me deixando sem ação e um lance muito perto que a bola entra abaixo, mas graças a Deus deu tudo certo. Obrigada ao Kaique França,
goleiro da Ponte Preta. Deixa eu ouvir uma palavrinha do Arthur, lateral esquerdo aqui, sobre essa vitória da Ponte. Só porque a vitória foi em cima do Vasco, é uma grande equipe, e com certeza está brigando para subir. Mas a gente também vai brigar por coisas melhores aí, um passo de cada vez, vamos continuar evoluindo. E mostramos que dentro de casa a nossa força prevalece, mostramos o nosso ritmo de jogo do começo ao fim, imprimimos nosso ritmo e conseguimos sair daqui com resultado positivo e com a vitória legal de 3-1. Arthur, você saiu, final de jogo, estava extenuado com algumas dores, pode ser dúvida aí para a sequência? Ih, nada, aqui é aroeira, aqui vamos para dentro tudo. Foi mais cansaço mesmo, porque o professor cobra muita intensidade, então a gente tem que ter uma intensidade muito grande dentro da partida e a gente troca muita raça, igual a gente fala, a gente tem que trocar raça o tempo todo, tá disputando bola, brigando, e é isso, conseguimos esse resultado, graças a Deus, estou muito feliz e contente. Tá bom, obrigada ao Arthur, então. Trocando raça com a camisa alvinegra, o lateral pontipretano. Gostei dessa expressão, viu, Júlio Nascimento? Pois é, gostei. Diferente, né? Descontraído. Mas tá aí, então, registrada a saída dos jogadores da Ponte. Ô, Dri, eu sei que você vai agora pra sala de imprensa, mas queria o seu registro. Você tá pertinho aí, você falava com jogadores, parecia que eu tava no meio de uma guerra, ouvindo aqui várias bombas. Dá pra você registrar o que você tá ouvindo? Porque imagino que não dê pra ver o que tá acontecendo, né, Dri? Não, Júlio, não dá pra ver nada, mas barulhos muito fortes de bomba. Pelo menos a cada 1 minuto, um barulho de uma bomba. Pra mim, inclusive, pessoalmente, é inadmissível a gente assistir um jogo de futebol ouvindo terror. Um terror que a gente não vê e que a gente sabe que é coisa ruim. Ouvindo barulhos de bomba. Nesse momento, a Polícia Militar, cerca de 20 homens, estão num local onde caíram alguns rojões e algumas bombas que foram ateadas pelo lado de fora. Agora, o barulho de bombas, pelo menos nesse momento, cessou. Já faz alguns minutos que eu não escuto, a polícia faz uma espécie de vistoria ali naquela região da arquibancada, muito próxima, também da onde o portão foi arrebentado anteriormente. Rodrigo. E a situação de momento é essa. Bacana. A Adri vai pra sala de imprensa, Júlio, pois não, Cabela? Só daqui da cabine, a gente vê reflexo nas casas que estão do lado de fora de pisca-pisca de polícia. Sabe do giroflex da polícia? Sim. A gente sabe que tem policiamento naquele lugar ali, exatamente onde estava tendo a confusão com os estouros das bombas. Exatamente naquele lugar. Se a polícia chegou para conter, estava no meio tentando conter, eu não sei. Agora está lá. Porque não dava a impressão de ter policiamento naquele local na hora das bombas, hein? Não dava, infelizmente. Foi terrível. Dá pra perceber ali os torcedores família, né, do Vasco, porque a bagunça foi principalmente por parte das organizadas, mas o pessoal vascaíno de família, né, aqui de São Paulo, eles estão esperando. Porque imagina, Cabelo, você tem seu filho vascaíno, fica esperando pra ver o Vasco, de repente o Vasco vem na sua cidade, você leva o seu filho, você leva a sua esposa e se depara com uma tragédia, eu não sei, mas se depara com cenas lamentáveis. Uma selvageria dessa. Uma selvageria. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, cara. Pois é, né? Triste. É triste esse relato, de fato. E claro que a gente tá fazendo o nosso papel aqui, né? De noticiar, mas precisamos enaltecer também que dentro de campo a Ponte fez a parte dela. O torcedor que não foi brigar fez a parte dele. Ponte registrou o maior público aí do Majestoso em 2022. E para fechar bem positivamente, né, as notícias legais de futebol, a Ponte consegue uma grande vitória contra um time que tá brigando por acesso. Então, ascensão, a Ponte pegou o elevador na Série B e essa notícia é muito boa. Só tá começando o Central da Bola, agora são 22 horas e 48 minutos. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Vasco. A ArcelorMittal é a líder em aços no Brasil. Por isso estamos realizando o maior investimento da indústria no país. São 8 bilhões de reais. Mais do que modernizar nossas unidades e aumentar a produção, esse investimento vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades e crescimento para os brasileiros. Afinal, somos parceira das pequenas e grandes histórias do país. E estamos, junto com você, criando soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
O futebol 2022 chega em sua fase decisiva. Mata-mata da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E o segundo turno do Brasileirão. Você vai curtir tudo aqui. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada. ZYD 809. FM 99,1 MHz. ZYK 570. AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Vasco. Apresentação, Júlio Nascimento. É isso aí, o pós-jogo de Ponte Preta 3, Vasco 1. Antes de voltar aqui no craque do jogo, Fábio Scheibe, situação de momento no estádio do Maracanã, Flamengo e Corinthians na Libertadores. 17 minutos do segundo tempo, o Flamengo vai vencer do Corinthians por 1-0, gol de Pedro. Com isso, o Flamengo aumenta a vantagem no confronto e agora o Corinthians precisa fazer 3 gols para conseguir levar a decisão para os pênaltis, Júlio. Muito bem, então vamos eleger o craque do jogo de Ponte 3, Vasco 1. O craque do jogo. E aí, Carlos Eduardo de Freitas, começa por você. Quem foi o craque do jogo? Tem bons candidatos hoje, sinal positivo, né, Carlão? Ah, sinal positivo, importante, né? Esse crescimento da Ponte, meu Deus do céu, é inacreditável, né? Falava que com o Cabelo é um outro time, com certeza é um outro time, essa macaca aí. O Alisson no primeiro tempo foi um assombro, né? Aquele maluco do bem, me lembra muito o Piá, cara. Tem a cara da Ponte Preta esse moleque. É o jeito que o torcedor gosta, o torcedor se sente representado com o Alisson. Mas como já elegemos o craque, né? O Alisson como o craque do primeiro tempo, eu fico com o Elvis, né? O Elvis participou dos 3 gols. Né? O escanteio pro Alisson, o escanteio no gol do Luca e a jogada que originou o gol do Fecim. Então o Elvis fica como o craque do jogo, camisa 62. Lembre-se, se você estiver assistindo uma pelada e tiver assim predominantemente com magrinhos, se tiver um gordinho, o gordinho é o bom, Cabela. Muito bom, o primeiro voto do Carlão. Adriana Almeida, o seu voto aqui no craque do jogo, Dri. Bom, meu voto pro craque do jogo vai pro Elvis. Ele que dominou esse meio-campo pontepretano do meio para frente, com assistências importantes e principalmente aquelas que resultaram em gol. Acho que a melhor contratação da Ponte nessa janela, sem dúvida nenhuma. O craque do jogo, para mim, o camisa 62, Elvis. E aí, Cabela, o seu voto de craque do jogo? O meu voto é vencido já, né? Já tem 2-0 pro Elvis aí. Eu vou dar meu voto pro Fábio Sanches. Cara, hoje, ele foi um leão, ele foi um tigre, um gurilão ali na zaga ponte pretana. Cara, o que jogou o Fábio Sanches hoje, meu amigo, sensacional. Pra mim, Fábio Sanches. Não foi o vencedor, mas pra mim, o Fábio Sanches. Muito bem, Cabela, um abraço pra você, um ótimo descanso e parabéns pela jornada. Hoje foi sensacional e mais, né, Cabela? Você narrou mais que 2 tempos. Quase narrou 2 tempos e meio. Impressionante. Então a garganta aguentou bastante aí. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Pois é, 60 minutos no primeiro tempo e 53 no segundo. São 113 minutos. Quase um jogo com uma prorrogação, Júlio. Pois é. Um abraço a todos, eu volto amanhã, 11h30 da manhã. Vamos repercutir muito esse jogo de hoje e amanhã nos 2 programas de esporte da CBN. Primeira edição às 11h30 e a segunda edição às 4 horas da tarde. Até lá, um abraço. Valeu, Cabela. Portanto, Elvis, o craque do jogo de Ponte 3, Vasco 1. Futebol do CBN. Ponte Preta, Vasco. E aí, como vai a empresa?
Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Ponte Preta, Vasco. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito bem, são 10h56. Daqui a pouco vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, né? Já Adriano Almeida em contato conosco para nos dar aqui a situação de momento no Majestoso. E também situação de momento no Maracanã, Libertadores da América, meu caro Fábio Scheibe. Júlio, 23 minutos do segundo tempo. O Flamengo vai vencendo o Corinthians por 1-0. Nesse momento, Bruno Mendes, o zagueiro do Corinthians, foi expulso por colocar a mão na bola na entrada da área, hein? O Flamengo tem uma chance perigosa de falta agora. E o Corinthians, para classificação, precisa fazer 3 gols para levar para os pênaltis, ou mais que 3 e ganhar no tempo normal. Mas a situação está muito complicada agora para o Corinthians. O Flamengo vai ganhando por 1-0, gol de Pedro. 24 minutos de jogo agora do segundo tempo. Eu vou acionar o Carlão com o comentário do jogo. Só a Adriana Almeida está conosco, meu caro Elton Grimaldi? Só para saber se temos a presença da Adri diretamente na sala de imprensa. Pois não, Dri, situação de momento. Aguardando o técnico Hélio dos Anjos aqui na sala de imprensa da Ponte Preta, do Estádio Majestoso. Imagino que dentro de 10 minutinhos. Maravilha, você tem canal aberto, pode nos acionar, então vamos com o comentário do jogo com Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Oferecimento, na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Carlão, turbilhão de emoção, mas a Ponte consegue uma vitória importante, uma vitória grande. Ou eu tô errado, Carlão? Uma vitória importante, tá certíssimo, Júlio. Uma vitória maiúscula, uma vitória com autoridade, diante de um time que certamente vai estar entre os 4 primeiros colocados. O Vasco, fora de casa, vai encontrar dificuldades, mas em São Januário vai ser difícil. E aos pouquinhos vai se encaixando. Chegou o Alex Teixeira, né? Alguns meninos estão surgindo, como esse Aguinaldo, Figueiredo. Melhorou o Vasco em alguns momentos do segundo tempo. Mas é uma vitória para ser valorizada. Eu acho que hoje a gente pode carimbar a Ponte como recuperada. É claro que matematicamente ainda existe a possibilidade do rebaixamento, tem praticamente todo um turno pela frente, mas a maneira como a equipe tem se comportado, a confiança, essa liga com a torcida é importante. Quando a Ponte tem essa liga, quando a torcida está afim, no Moisés Lucarelli é muito difícil ganhar da Ponte. Veio o Vasco aí, uma das melhores equipes da Série B, e não conseguiu. Mas foi um grande jogo. Infelizmente tivemos aí cenas lamentáveis fora de campo, mas vamos focar
o que foi essa partida. Uma Ponte, no segundo tempo, começou sofrendo muito, principalmente ali pelo lado direito de defesa, né? O Emílio Faro, inteligente, percebeu que o Igor Gomes está, que o Igor Formiga estava com alguma dificuldade. Ele colocou o Marlon Gomes ali por aquele setor e o Marlon foi um assombro. Até os 15 minutos só deu o Marlon Gomes e o Vasco, por pouco, não faz o gol. E aí, aos pouquinhos, a Ponte foi se restabelecendo, foi equilibrando as ações, né? O importante é a entrada do Fecim ali. O Hélio percebeu que o lado esquerdo do Vasco poderia ganhar o jogo. Aí, com o Fecim, além de proteger o Igor Formiga, ele passou a ser uma arma importante também no campo ofensivo da Ponte. Aí o Formiga ficou mais tranquilo, né? E depois, no final, ele colocou o Bernardo ali para dar um fôlego para o jogador da Ponte. Mas a Ponte venceu também graças à bola parada, à qualidade. É aquilo que a gente fala. O futebol, ele é transpiração, ele é luta, ele é entrega. Mas o que determina o resultado final de uma partida é a qualidade. Então a Ponte teve a qualidade. Ela teve o camisa 62 Elvis como o cara do jogo. Nas bolas paradas, ele praticamente resolveu a partida num jogo difícil, um jogo complicado, em que o Vasco esteve perto de virar, fez o gol e milimetricamente o jogador do Vasco estava impedido, e depois mais uma bola na trave. Foi um momento de instabilidade da Ponte, mas a partir da hora que a Ponte conseguiu equilibrar, corrigiu, ajustou o lado direito de defesa, passou a jogar aqui bem pelo lado esquerdo. O Everton fez uma partida muito boa, muito importante, de comprometimento e de qualidade. Vai ser um cara importante daqui pra frente. Aí a Ponte se restabeleceu no jogo e fez o segundo gol. A partir do segundo gol, a atmosfera do estádio mudou completamente, a torcida veio pra campo e logo na sequência marcou o terceiro, e aí ditando aí, definindo os rumos da partida. Mas, Júlio, uma vitória realmente para ser valorizada, uma vitória que coloca a Ponte como uma das melhores equipes nesta Série B no segundo turno. Se começasse do zero, a Ponte poderia aí ter um outro objetivo dentro do campeonato. Como não começa, ela vai tentar aí escapar o mais rápido possível de uma situação incômoda dentro da competição. Mas é uma Ponte Preta completamente diferente do que foi a Macaca no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Maravilha, o comentário do jogo com Carlos Eduardo de Freitas, um chamado, Adriano Almeida. Sim, técnico Hélio dos Anjos já por aqui, já se posicionando. Só um minutinho, o pessoal pediu para aguardar. Perfeito. Mas o Hélio dos Anjos já por aqui comemorando mais essa vitória da Ponte Preta, a segunda dos últimos 3 jogos. Só mais um instante aqui, aproveitando para mandar um abraço para Carlos Velarde, de volta ativa. Grande Carlinhos é quem ajeita agora a sua câmera para começar a entrevista coletiva. Posso começar? Só mais um instante, Júlio. O pessoal da Ponte TV também posicionando. E aí o Thiago Toledo pedindo para a gente aguardar mais alguns instantes aqui na entrevista coletiva, muito concorrida hoje da Ponte Preta, não era por menos, né? Um estádio já com quase 10 mil torcedores, a Ponte indo muito bem. Tudo certo? Pode começar? Só mais um instante. Ok? Pessoal da Ponte TV aqui acertando que eles mandam o áudio e as imagens para todas as emissoras, e por isso eles estão ajustando aqui antes de começar a entrevista coletiva. E aí, Thiago? Aguardando mais um pouco aqui. Podemos começar? Pode começar, né? Não começa não, é o que eu faço 3 anos. E aí também o presidente Marco Antônio Berlim por aqui. Hélio, boa noite, parabéns pela vitória, e eu queria que você falasse sobre a torcida que atendeu ao seu chamado e também sobre essa configuração de time hoje. Você não teve problemas de suspensão, o departamento médico vem ficando cada vez mais esvaziado. A Ponte que você colocou em campo é aquela que você hoje julga ideal pela condição dos seus atletas?
Vou ser muito sincero, a escalação ideal é sempre a escalação que eu fico disponibilizado com ela. Né? Hoje foi essa. Né? A ideal para o próximo jogo já tem uma ausência, que é o Fábio, que tomou o 3º cartão amarelo, orientado por mim. Você entende? Orientado por mim. O Fábio não é jogador para bater tiro de meta, não é isso? E, naturalmente, é um jogador que precisa também recuperar, porque nós trabalhamos com a recuperação dele um pouco mais longa. E o time ideal foi o time que entrou, o time ideal foi o time que terminou, porque mantiveram um nível muito interessante de jogo. Eu comento muito com eles, eu sempre falo com eles que eu não negocio a intensidade da minha equipe. Eu não negocio. Nós temos que ser intensos. E eu fiquei muito orgulhoso deles, porque aos 90 minutos de jogo, nós estávamos marcando pressão no Vasco. Aos 90 minutos de jogo, nós estávamos fazendo o Vasco atrasar a bola para o goleiro. E isso aí é tudo deles. Eles foram crescendo, foram confiando, foram, acima de tudo, pacientes comigo, porque a cobrança é muito grande. A questão da torcida é isso aí, sabe? A questão da torcida é isso. As pessoas, teve a violência, aí as pessoas vão lá, o Hélio dos Anjos, eu vou jogar contra qualquer time aqui, contra um grande Vasco, que fatalmente vai subir. Aí eu vou chegar e falar, não, eu quero, sabe, que a torcida do Vasco seja bem maior do que a minha torcida, porque o Vasco é do Rio, o Vasco é grande, né? Eu tenho que chamar a minha torcida. E a minha torcida veio. A minha torcida participou. Eu não gosto de violência. Eu acho que temos que ter muita atenção com isso. Mas o convite que foi feito por nós foi super bem atendido, porque a torcida da Ponte jogou com a gente. Os 90 minutos estava 1-1. A torcida da minha frente ali estava o tempo todo instigando o meu time. E, naturalmente, a gente fica muito feliz com a presença da torcida, com aquilo que nós produzimos e com o resultado, porque... Eu falei para eles hoje, independente da matemática, você somar 3 pontos, vamos trabalhar a matemática. Mas é um jogo de autoafirmação da equipe para o decorrer da competição. Boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória. A Ponte Preta foi como você gosta, muito intensa até o final. Já estava 3-1, Nicolas dando pique aqui no último minuto do jogo. Só que a Ponte também correu riscos no contra-ataque. Até teve gol anulado, bem anulado, estava impedido. Como administrar para não correr esse risco nos contra-ataques que a Ponte ficou exposta? Os 2 contra-ataques que nós tivemos, que a Ponte não ficou exposta. Linha alta não fica exposta. A Ponte não ficou exposta. Linha alta não fica exposta. O que nós erramos foi não marcar o homem da bola. O homem da bola saiu e fez o lançamento. E eu não abro mão da minha linha alta. Eu não abro mão. Esse é um trabalho que desde o primeiro dia que eu cheguei na Ponte, eu alertei. E hoje eu tenho zagueiros rápidos, né? Tenho zagueiros ágeis e eu tenho uma marcação muito agressiva na frente. Então a linha alta, ela dá, você corre risco? Corre, você entende? Mas eu acho o risco, melhor você correr o risco compactando o time dentro do campo do adversário do que trazendo o time para a minha área. O time do Vasco é muito ágil, muita qualidade. O Alex Teixeira é um jogador decisivo, um jogador ágil, rápido. E eu não posso trazer um time desse para dentro do meu campo, né? E outra coisa, os 2 zagueiros do Vasco, principalmente o zagueiro pelo lado direito, ele é um jogador de muita personalidade. E ele, se você não marcar a saída de bola dele, ele vem jogar dentro do seu campo, ele é condutor. O Anderson também é um jogador de imposição, foi jogador meu. O que nós definimos? Nós definimos que se eles fizessem a saída de linha de 4, Elvis encaixava num zagueiro e o Luca no outro. Mais o Luca dentro do Anderson, porque o Anderson, sim, tem o lançamento. E eu mostrei para eles que se a gente marca pressão e dá o lançamento, aí a linha alta pode ficar prejudicada, tá entendendo? E aí, quando eles armaram de 3, nós treinamos também para de 3. Porque o Vasco faz a muita de 3. Só que toda vez que o Vasco fez a saída de 3, você entende? Ninguém marca o homem que vai lá dentro do goleiro. Esse homem que faz a saída de 3, ninguém marca. O que nós combinamos? Nós vamos sair com esse homem marcando lá dentro, né? Que seria, aí nesse momento era o Luca. O Everton pode deixar o lateral e pegar o zagueiro. E o Elvis pega o outro zagueiro. Eles tiveram dificuldade? Tiveram. Daqui a pouco nós estávamos fazendo um jogo muito tranquilo, com uma saída de bola boa. Aí eles mudaram. Começou o Alex Teixeira pela esquerda, eles trouxeram um menino jovem, que bom jogador, muito bom jogador. Esse garoto, me fugiu o nome, o Branquinho? Não, o Branquinho que jogou o tempo todo. Não, o Branquinho lá do lado esquerdo e do lado direito. Marlon Gomes. Aí ele trouxe o Marlon, que o Marlon tem mais físico.
e começou a engatar a nossa saída. Inclusive, a nossa saída foi errada no gol que nós tomamos. Você entende? O Formiga retornou uma bola, né? Por quê? Porque ele veio, encaixou no Formiga, o Formiga voltou uma bola, nós atrapalhamos e a bola parada nós tomamos o gol. O que nós fizemos a partir daquele momento? Amaral, vamos fazer a saída de 3. Faz a saída de 3, enfia meus 2 laterais, vai embora. Esquece. Que aí eles teriam que baixar a marcação com os laterais. E nós terminamos bem o primeiro tempo por causa disso. Agora, o segundo tempo é jogo de trabalho, é jogo de intensidade total. Eu falo assim, nós tivemos alguns lances decisivos. Qual foi o lance decisivo para mim? Não foram os gols. O lance decisivo para mim foi a recomposição do Leonaldi, quando o jogo estava 1-1. Numa recomposição do Leonaldi, ele cortou uma bola dentro da pequena área, que fatalmente, se fosse gol, poderia baixar muita gente. Então eu elogio muito isso. O correr para trás, o acreditar. Porque você correr para frente com a bola é estímulo. Agora, você correr sem a bola para trás é muito importante. E outra coisa que eu coloquei para eles, a paciência e a escolha do terceiro gol. Paciência e escolha. Nicolas puxou, não quis definir a jogada, usou o Elvis, que é um mestre nessas colocações de bola. Agora, olha no vídeo o tiro que o Fecim deu, de 70 metros, para chegar lá e fazer o gol. Então são coisas do trabalho, são coisas dos atletas, são coisas que o dia a dia nos dá sempre muita confiança. 29 pontos, nós estamos iniciando um segundo turno melhor do que nós iniciamos no primeiro turno, mas o melhor não são os números, o melhor é o comportamento. E o comportamento que te dá esperança de coisas melhores na frente. Hélio, boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. Eu queria que você destacasse os seus... Você já passou por eles também, mas eu gostaria que destacasse um pouco mais os seus 3 jogadores, os chamados de qualidade, principalmente Everton, Elvis e o Luca. Eu queria que você falasse dos 3 na sua recomposição. Você acabou de citar, mas eu queria que você colocasse um pouco, destacasse um pouco mais. Principalmente o Everton, que fez o primeiro jogo no Majestoso, saiu, fez uma belíssima partida, e principalmente quando não tinha bola. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu vou citar uma coisa, para vocês entenderem. O Elvis veio a convite meu. O Elvis, eu peguei o telefone, ele estava com a proposta da Arábia, eu mostrei para ele que a proposta da Arábia não seria interessante profissionalmente, porque eu conheço os times da Arábia, e o time que estava fazendo a proposta para ele não é time de chegada. E na Arábia, quando não é time de chegada, está sujeito a você perder dinheiro e buscar só na FIFA. O time não tem perfil de classificar, de chegar na fase final, você entende? Era um time da segunda divisão da Arábia, mas que se paga muito bem nessa divisão também. Mostrei para ele e falei, velho, eu quero você. Só que o Elvis, você trabalhou nos últimos anos com um jogador que trabalharam comigo. Então o Elvis sabia como que seria aqui. Ele sabe que o negócio aqui é pegado. A minha postura é de muito empenho. Só que eu precisava dessa qualidade. Eu precisava desse jogador que pifa a bola. Tá entendendo? E o Elvis veio, convidamos, o presidente conversou muito com ele também, ele confiou também no que o presidente falou com ele. E eu acho que nós contratamos um jogador que não foi expurgado da primeira divisão. Porque eu sei de todos os acontecimentos do Elvis no Goiás. Todos. Ninguém gostou dele ter saído. Ninguém. Teve um site de Goiás que colocou a foto do Elvis e falou bem assim: por que e o que leva um jogador estabilizado num time da primeira divisão ir para uma Ponte Preta? Quer dizer, ninguém queria que ele saísse. O Jair agora, numa entrevista após o jogo do Palmeiras, lamentou, falou, olha, eu pedi o Elvis e não conseguiram repor. Então é um jogador que não vem para cá porque não tinha nada, não. Você entende? É um jogador que veio para cá com condições de fazer o que ele anda fazendo. Aí vem o Everton, a mesma coisa. Quando falaram do Everton para mim, sabe onde que eu fui atrás da informação do dia a dia do Everton, da como que ele é? O meu genro trabalha no Cuiabá. Meu genro é fisioterapeuta do Cuiabá. Quando o Guilherme ligou para ele, ele falou, leva, se ele está querendo ir, leva, porque o maior problema dele é que é tão intenso que a semana você tem que estar controlando para ele não. Então, o Everton sabe como que nós somos, né? O Luca é isso aí, teve matou. E o Luca cresceu, por que não colocou o Luca os 2 tempos? Eu discuti com o departamento físico, discuti com meus assistentes, defini porque o Luca ia, conversei com ele, quase que eu não levava o Luca para o CRB.
sabe? Aí todo mundo me mostrou que daqui a pouco, 25, 30 minutos, a gente dava um joguinho para ele, né? 45 minutos lá, teve bem. Só que antes desse jogo, eu chamei os três, ontem, após o treino eu chamei os três e falei para eles algumas coisas que é fundamental. Olha, se daqui a pouco eu tirei um pouco a vitalidade do time, né? Porque a molecada estava correndo pra caramba. Né? Olha o que o Nicolas vinha fazendo, olha o que fez sim. Eu gostei muito do Da Silva no jogo contra o Grêmio, quando entrou. Aí eu falei para eles, velho, agora é a hora de vocês. A hora de vocês agora. Agora nós não vamos mudar. Pode perguntar para eles. Eu não vou mudar a estrutura e o modelo de jogo nosso por causa de vocês. E sei que vocês têm totais condições de fazer. Totais condições. E fizeram. Porque o Luca marcou pressão o tempo todo, o Everton marcou pressão e o Elvis também. Quer dizer, então, sabe, existe um modelo, eu vou me adaptar um pouquinho a algum jogador desse, mas eu acho que eles estão adaptados já, porque tem um querer. É igual a casa do Everton. O Everton quis vir. O Everton estava lá no Cuiabá, não estava lá, não estou jogando. Pô, tem essa possibilidade da Ponte Preta? Isso pesa. A camisa da Ponte Preta pesa nesses momentos. Pesa por quê? Porque todo mundo gosta de ver a Ponte Preta jogar, gosta da Ponte Preta, que é um clube querido, todo mundo gosta. E o jogador também pensa assim. E naturalmente o jogador sabe que aqui vai ter uma coisa, olho no olho, seriedade, profissionalismo. Então ele fala assim, o cara vem e fala assim, pô, não vou ser sacaneado. Você entende? Todo mundo, acabou, o Wesley, o Wesley, o Wesley é de um empenho semanal que é impressionante. O empenho do Elvis hoje, eu dei esse presente para ele, vai lá e entra. Podia colocar o Cássio, eu não, você, porque é um jogador que também vai ser interessante dentro da nossa temporada. André Luiz, Rádio FI, Canais, Futebol Interior. Hélio, parabéns pela vitória. E eu gostaria de te perguntar, primeiramente, se você chegou ao ataque que realmente você queria no seu time com o Luca e com o Everton. E se você fizer, para você fazer uma avaliação do meia Everton. Do meia Everton? É. Do meia, o Alisson. O Alisson. Olha, vamos falar do Alisson. Primeiro, é um menino que está passando por um momento de transformação na vida. O presidente foi lá, comprou ele. Foi lá, deu um contrato para ele que ele não imaginava nunca. E eu nem sabia de nada. Eu fiquei sabendo por ele. Ele me pegou no elevador lá em Maceió, me deu um abraço e agradeceu que ele estava fazendo um contrato muito bom, que ele nem esperava. E eu fiquei sabendo ali. Apesar que o Ricardo tinha falado, pessoal, acho que o presidente está resolvendo a vida do Alisson. Agora o Alisson é um menino. O Alisson é um menino que eu tenho que ter um cuidado muito grande. Ele precisa de muita orientação, sabe? Você tem algumas coisas na vida que você não escolhe. Acontece na sua vida, né? E o Alisson tem algumas situações que que deixa ele um pouco triste, um pouco para baixo, um pouco preocupado, porque ele é arrimo de família, é ele que define a vida da família. Eu conheci o pai dele em Belo Horizonte, você entendeu? Então é o cuidado que a gente tem que ter, porque eu falo sempre assim, esses meninos da Ponte Preta, né? Mais uma vez, eu falo, foi um privilégio muito grande meu ter a oportunidade de colocar o DG para jogar, e hoje o DG, por ele, as coisas estão acontecendo melhor no clube, nesse momento. Então, para mim, isso aí é tão bom quanto um título. Tão bom quanto saber que um menino desse fez um contrato até 2027. Então, é aquela história, ele tem garantido uma vida normal, né? E aí eu fico brincando, porque eu fico vendo o Naldi, eu fico vendo o Amaral, e eu quero aqui publicamente parabenizar a família deles, que os meninos de índole boa, que os meninos maravilhosos, que os meninos bem criados, e parte pro Tiago, tô falando, parte pro Jean, eles são amigos, eles ficam juntos, sabe? Eles são ligados um ao outro, e eu tô falando mais deles por causa de uma convivência maior. Aí um dia me falaram, o Amaral é baterista no conjunto da igreja. Pô, velho, quer dizer, é muita coisa boa. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Quem vai ganhar com isso? A Ponte Preta e eles. Então, eu citei muito isso. Eu acho assim, é diferente esses meninos, são diferentes. Então, parabéns à família, parabéns eles que também obedecem, que levam uma vida regrada.
E isso que é a ponte. Eu gosto muito de criar isso, sabe? Todo mundo fala família, família. É família, tem que ser família. Nós temos que gostar de estar aqui um com o outro. Nós temos que gostar de estar no clube. Nós temos que gostar. Olha, esses caras chegaram 6 horas da manhã de Maceió, porque nós tivemos que fazer uma logística diferente por causa do problema do rotavírus que nós tivemos lá. Então nós jogamos, entramos para o aeroporto e chegamos aqui. 2h30 da tarde eles estavam no estádio. Eles estavam no clube para começar a recuperação com o jogo do Vasco. Aí muitas vezes eu falo, pô, meu professor não pensou na gente. Pensamos em tudo neles. Mas eu não podia deixar de começar a recuperação deles naquela tarde, porque na quinta-feira eu precisava trabalhar uma coisinha. E porque na quinta não, né? Eu fiz confusão. Maceió foi quinta, né? Quinta. No domingo. Nós trabalhamos sábado de manhã, domingo de manhã, não é isso? Então eu acho que nós estamos encontrando uma coisa que é da Ponte Preta. Não sou eu que estou encontrando isso, não. Eu estou tendo a oportunidade de estar na Ponte Preta e participar desse processo e tomar a Deus, você entende? Que a gente consiga coisas melhores, consiga os meninos continuar evoluindo. Hoje, por exemplo, eu achei que não valia a pena trazer o Eliel. Eu acho que tem um processo de você. O Eliel não pôde jogar o último jogo, ele teve que fazer uns exames cardíacos, aí não pôde jogar o último jogo, vou deixar ele para jogar na base. O menino está muito bem, Da Silva tem treinado bem, é um jogador também que é importante. E vou anunciar, a maior felicidade minha está vendo ser o Ribamar já na transição. Ribamar já na transição, uma alegria muito grande de nossa parte. E aí eu estava citando que o mais importante é a gente não se perder na empolgação. O mais importante é a gente entender que nós sofremos muito já, tanto quanto o torcedor da Ponte Preta, mas a responsabilidade de dias melhores da Ponte Preta é nossa. E Danilo e Luca no ataque? O ataque perfeito? Danilo, só deixa tudo bem, Danilo, ele tinha perguntado, desculpa, Danilo ou Luca? Luca e Everton. Ou Danilo? Everton e Luca no ataque. Bom. Eu acho assim, o Everton é diferente. E como ele está bem fisicamente, porque muitas vezes daqui a pouco o jogador está com limitação física, e aí ele não decide. Mas hoje eu estava conversando com o Guilherme, o tempo todo do jogo eu falei, pô, isso é diferente. Everton é diferente. Ele fez um cruzamento no primeiro tempo, ele colocou um passe no primeiro tempo perfeito, de jogador que sabe chegar no fundo e sabe tomar uma decisão. Eu acredito que esses jogadores vão ajudar bastante. E nós vamos fazer um segundo turno, como eu frisei, sabe? Melhor do que nós fizemos o primeiro, pode ter certeza. E eu falo isso porque hoje tenho confiança de falar isso, porque o grupo está me transmitindo isso. Boa noite, Hélio. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, primeiramente. É evidente essa melhora da Ponte Preta, né, em relação ao começo da temporada, mas eu queria saber de você, qual que é o seu sentimento com certeza, claro, né, você que vem treinando a equipe, acompanhando muito mais de perto essa melhora, eu queria saber o seu sentimento em relação a essa melhora do começo da temporada e também já mandar um recado para a torcida do derby, né, que é o próximo jogo aqui no Moisés do Carelli. Olha, não se constrói um trabalho, você entende? De qualquer jeito. É tijolo a tijolo. Não é uma construção. Você entende? É uma reforma. É uma reforma no perfil do grupo. É uma reforma no perfil do departamento de futebol. É uma reforma, você entende? De muita competitividade interna. E eu não culpo ninguém. Você entende? Eu não culpo ninguém. Mas muitas vezes o jogador chegava aqui, você entende? Achando que o treinador não comandava nada. Que ele ia jogar de qualquer jeito, porque o empresário sempre promete uma coisa, fala isso, cria-se um sonho muito grande. E isso é uma reforma de pensamento, de filosofia, né? O comando é meu. E eu vou assumir sempre, como eu assumi na derrota, na vitória. Então, nós fomos construindo, a gente foi tentando, foi melhorando aqui. Sabíamos que ofensivamente nós estávamos tendo problema, muita vitalidade, muita juventude, mas o passezinho, a paciência, a escolha. Então nós fomos incrementando isso. E outra coisa que é muito importante, dos jogadores mais experientes ficaram poucos, né? Eu estou com o Norberto recuperando, eu estou com o Wesley, não é isso? Eu estou com o Fábio, eu posso dizer experiente, e estava na lista de possível saída do clube, né? E o perfil de quem chegou é diferente. Sabe
o que é o comando, você entendeu? Sabe como vai ser e estão muito felizes. No início, e no Paulista, tinha muito jogador que não estava feliz aqui. Tinha muito jogador que estava colocando-se numa condição superior à instituição. Ninguém aqui pode ser superior à instituição. O que reza na minha maneira de comandar é que acima de todos nós está a instituição. Então, eu tenho que tomar decisões. Eu tomei decisões que muitas vezes as pessoas mostravam na internet, fulano, é o prejuízo. Não queria, não gosta do trabalho. E comigo tem que gostar. Eu acho que essa é a forma de você recuperar um clube. Gente, que cada dia que passa eu fico mais feliz na Ponte Preta, cada dia que passa eu vejo coisas boas na Ponte Preta. E eu estava sofrendo, tanto quanto o presidente, tanto quanto todos os nossos funcionários, os jogadores, porque a gente queria, a gente trabalhou para isso. E agora a gente tem que ter, como eu frisei, atenção, hoje foi uma etapa. 29 pontos, nós temos um jogo dificílimo contra o Brusque, que é o próximo, não se fala em derby aqui, não existe derby para nós nesse momento. Nós temos um jogo difícil com um campo que não propicia jogo, e eu tenho que ver até a recuperação dos jogadores, que nós vamos sair de... Hoje é terça, né? Terça para sexta, tá entendendo? Então nós vamos ter muita atenção. Agora, é uma recuperação de todos, e o calor humano que as pessoas transmitem dentro da Ponte Preta é o que nos motiva a gente trabalhar bem e buscar o melhor. Eu estou feliz, mas eu estou consciente de que a gente precisa melhorar muito, porque nós vamos ter necessidade disso. Muito bem, então a palavra do Hélio dos Anjos, técnico da Macaca, depois dessa vitória por 3-1 contra o Vasco. Adriano Almeida, seu destaque final, diretamente da sala de imprensa do Majestoso. Dri. A Dri tá se deslocando ali, né, pra deixar a sala de imprensa. Deixa eu pegar um destaque final, então, do Carlão. Depois de ouvir as palavras do Hélio, né, enaltecendo bastante todos os jogadores. E é claro, essa sequência da Ponte que agora, antes do derby, tem o Brusque. Então, claro que no papel do técnico ele vai adotar esse discurso claro de foco no próximo jogo. Carlão, um abraço pra você e amanhã tem mais um CBN Esportes, primeira e segunda edição, meu caro. Ô, Julião, valeu. Foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, com relação à entrevista legal, né? Bacana, o comprometimento do Hélio, ele querendo passar esse comprometimento para o grupo e eu acho que o grupo entendeu, né, o que é a Ponte Preta hoje. Pode até perder, passar por percalços do campeonato, o campeonato ainda é extenso, mas esse momento é muito bom para o torcedor desfrutar, para o torcedor curtir, porque o torcedor da Ponte está muito sofrido. Primeiro semestre ainda a cicatriz ainda não curou. Eu acho que só vai curar mediante um acesso na Série A2, mas é um momento muito legal, de importante recuperação. Eu comparo o Hélio como o Abel Braga em 2003, né? Um cara que segurou o rojão, um cara que lutou junto com os jogadores para que um momento importante viesse e ele chegou. Agora, com relação ao Brusque, deve poupar jogador, até pensando no derby, como ele fez com o Fábio Santos, forçando o terceiro cartão amarelo. Julião, beleza? Fim de papo? Fechou? Valeu, Carlão. Um abraço pra você, até a próxima. Abraço, valeu, tchau, tchau. Agora são 11h27. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Adriano Almeida com o destaque final, diretamente da sala de imprensa do Majestoso. Pois não, Dri? Tá legal, Júlio. Voltando com o destaque final, a Ponte Preta, como bem disse o técnico Hélio dos Anjos na entrevista coletiva, vai ter pouquíssimo tempo para se preparar para o próximo jogo. Sexta-feira, 21h30 contra o Brusque, fora de casa, ou seja, 2 dias de trabalhos e depois a Macaca já volta a campo para defender uma invencibilidade que agora já dura 3 partidas. Para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o zagueiro Fábio Sanches, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já nas demais posições, ele tem boas possibilidades de repetir a escalação que vem dando certo e vem sendo base aí desse time que passa o melhor momento da temporada. Lembrando que a Ponte Preta agora no dia
11 de agosto, completa 122 anos e vai comemorar com muita festa, depois dessa vitória por 3-1 sobre o Vasco. Eu fico por aqui, na sexta-feira tô de volta. Grande abraço para você, Júlio, e aos ouvintes CBN. Valeu, Dri. Para fechar no Maracanã, o que deu, Fábio Scheibe? Com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e é o primeiro time classificado para a semifinal da Taça Libertadores da América, Júlio. Muito bem, um abraço, até a próxima, Fabião. Valeu, um abraço. Encerramos aqui a nossa transmissão e cobertura de Ponte Preta 3, Vasco 1. Voltamos amanhã no CBN Esportes. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne.